Olá, amigos! Eu sou o Del Santana e esse é o nosso Eita Podcast. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui muito bacana com ele que é pastor, é gerente de logística e também consultor financeiro. Vamos bater um papo aqui com o pastor Carlos Martins. Tudo bem, Carlos? Tudo bem? Pastor, né? Vamos entender. Vai falando aqui. Pode chamar de Carlos, pastor, Carlos, tá tudo pastor, bem. Martins. Porque tem um pessoal fala que depois que se torna pastor, aí o nome pastor já gruda no nome, né? Já se torna, não é nem um qualitativo, é um nome mesmo. Mas, pastor, vamos conversar aqui um pouco, falar um pouco da sua história, da sua vida, falar um pouco também do trabalho desenvolvido pela igreja. Mas pra gente dar início aqui, vamos falar um pouco da sua história. O senhor nasceu aqui em São Mateus, não? Não, sou de Minas. É de Minas Gerais? Minas Gerais. Uhum. Tem irmãos? Tenho, minha mãe veio pra cá, foi ela que foi a causadora, né? Sim. Da gente vir visitar São Mateus. Mas quando ela veio pra cá, ela veio por qual motivo? Pra trabalho? Não, ela veio que ela se casou com uma pessoa daqui de São Mateus e acabou mudando pra cá, né? E aí a gente sempre estava em contato, precisava ver ela de vez em quando, a gente vim para cá e decidi não voltar mais. Ficou por aqui mesmo. Eu vim para passear, mas eu gostei, porque eu sou de um lugar em Minas que o clima é muito quente, né? Você chega em São Mateus, né? É outro clima, como é que vai embora? Mais ameno, né? Bacana. Puxa, mas aí quando o senhor veio ficou para estudar, para trabalhar, como é que foi aqui esse início aqui em São Mateus? Rapaz, assim, quando eu vim para cá, para passear, a Aracruz estava contratando. Na época da Aracruz. E eu tava pujante, né? A Aracruz, ela estava naquela fase de contratação e eu acabei me inscrevendo, fez um fui chamado lá e fiquei. Trabalhei 10 anos na Aracruz e no início eu trabalhei me estabeleci. Eu comecei na Aracruz como vigilante. Vigilante. Que era a vaga que tinha. Sim. E a Aracruz fazia muito aproveitamento interno, então eu fui dentro da empresa, acabei, né, indo para outros setores, foi crescendo, exatamente, né, galgando ali alguns espaços. Exatamente. E aí, nesse período, o senhor já estava na igreja ou ainda não? Não, eu aceitei Jesus aqui em São Mateus. Aqui em São Mateus, olha, que bacana, que interessante. Como é que foi essa sua aproximação com a palavra de Deus? Rapaz, quando eu vim para São Mateus, eu era um viciado. É mesmo? É sério. Era viciado em quê? Em drogas. Em drogas? Bebia também, fumava muito, né? Puxa. A história é longa, né? É ela mesmo que eu tô querendo ouvir. Porque assim, eu cresci, eu que acendi o cigarro do meu pai. É mesmo? Com 6, 7 anos, meu pai pediu para que eu acendesse o cigarro dele e tal, e ali tudo começou por ali. Era uma prática comum, então, assim, em casa, no meio das pessoas? Eu fui criado na roça, né? Então tudo começou com meu pai me ensinando a fumar. Nossa! Do cigarro foi para bebida, da bebida foi outro caminho, foi as drogas. Né? Quando eu vim para São Mateus, eu bebia, fumava e me drogava. Nossa! Quando eu entrei na Aracruz, eu fazia tudo isso. A mesma coisa. E foi ali que eu encontrei Jesus, né? Sim, mas foi por quê? Alguém que começou a te evangelizar, falar alguma coisa? Como é que foi? Não foi assim. Eu fui levar uma pessoa, na Aracruz tinha muito torristas, né? Que eram os caras que ficavam em torres, vigiando faixa de fogo, né? Onde tinha fumaça e tal. E aí, nesse trajeto, ele começou a forrar essa pessoa, começou a falar de Jesus para mim. Olha, que interessante. E eu não dei muito crédito para ele. Na primeira vez que ele falou assim, você não dei muito crédito. Pensou assim, já vem esse cara. Não, eu falei para ele, rapaz, vocês são todos mentirosos. Rapaz, ele jogou na lata. Eu me dizia ser católico, na realidade. A banda voou mesmo, não tinha jeito. E eu falei, mentira de vocês estão tudo mentirosos, moço. Você é sujeito à tentação igual a gente mesmo, se vocês dizem ser muito, muito certo, mas tudo que vocês fazem também, vocês fazem muita coisa errada e tal. Aí ele falou para mim, vamos fazer uma prova então com o Senhor? Olha, eu falei, vamos embora. Desafiou então o homem. Eu falei, vamos embora fazer, velho, na hora. Ele disse para mim, você vai pedir a Deus algo que é impossível de acontecer. E se Deus te responder, ele vai estar falando para você que você está no caminho errado e eu estou no caminho certo. Agora, se Deus não te responder, ele vai estar falando para mim que é você que está no caminho certo e eu estou no caminho errado. Imaginei que ele ia propor isso. E aí eu topei.
Aí você topou, mas em qual sentido você imaginou que seria assim, essa coisa de caminho certo ou caminho errado? É do religioso mesmo ou das práticas? Não, das práticas. Das práticas. Rapaz, né? E aí ele ali te lançou esse desafio e o senhor fez como? Foi pra casa e ficou pensando naquilo? Ele me instruiu. Ah, sim, como é que foi? Ó, vou fazer o seguinte, só que o que você vai pedir de impossível a Deus não é para acontecer daqui um ano, nem um mês, é para acontecer amanhã. Ah, uai. Desse mas jeito. como assim? Uma coisa impossível pra acontecer no outro dia. É isso aí. Rapaz, que desafio é esse, tá? E como que foi? Aí ele falou assim, ó, você vai chegar na sua casa, dobre os seus joelhos, peça a Deus algo impossível para acontecer no dia seguinte. Amanhã de madrugada nós vamos nos encontrar de novo. Ó. E aí, né, porque a gente 5h30 já estava no pátio da Aracruz. Pra trabalhar ali, né? Uhum. E aí você vai falar para mim se ele respondeu para você ou não. Ó. Eu falei, ok. Aí ele disse mais, ele disse assim, ó, se Deus não te responder, eu vou botar fogo na minha Bíblia lá no pátio, para todo mundo ver. Rapaz, não pode fazer isso não. Mas fez. Rapaz, Elias, hein? Rapaz, desse jeito. Ele desafiou mesmo, né? E chamou a responsabilidade também para ele, né? Assim, ele plantou uma semente na minha mente, cara, que não saiu mais. Rapaz, que negócio. Mas ali o seu. Depois que teve esse desafio aí que ele fez, o senhor ficou pensando, rapaz, você é um doido, moço. Como é que pode um cara falar um trem desse? Não, o que o senhor pensou assim, nesse meio tempo, assim, entre saiu de ver ele e depois reencontrar com ele? Como é que foi essa reflexão? Na realidade, eu queria provar que ele estava errado. Ó. Essa era a intenção. A intenção era fazer ele passar vergonha. Tá? Então eu falei. Comigo eu disse assim, eu vou fazer, eu vou chegar, vou dobrar meu joelho, vou fazer tudo vou que pedir. ele queria. E eu sabia o que eu ia pedir, porque eu já estava mais de 10 anos viciado. Eu falei, então eu vou pedir a minha libertação. Eu quero amanhecer amanhã sem um vício nenhum. Algo que na sua concepção era impossível. Fumava desde os 6 anos de idade, 6, 7 anos. Rapaz. Bebia todo dia. E me drogava todo dia, 3, 4 vezes por dia. Rapaz, que situação. Há uns 10 anos já. E o cara lançar um desafio desse achando que... Rapaz, é fácil não, tá? E aí, como é que foi essa questão aí no outro dia, lá cedo? Como é que foi esse reencontro aí? Na realidade, eu não encontrei com ele de manhã no dia seguinte. Ah, foi? E eu esqueci. Eu fiz a oração. Né? Só que no dia seguinte eu me esqueci da oração. Eu fui lembrar da oração, era 9 horas da manhã. Ah, sim, amanheceu o dia e tal. Não encontrou com ele para ele te cobrar também? Nós não nos encontramos. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. A escala que eu fui para uma escala, ele foi para outra. Quando deu 9 horas, eu lembrei da oração. Olha. Só que eu levantava de manhã, tomava um café, eu já ia trabalhar me drogando. No percurso da minha casa para o pátio, eu já ia me drogando. Nossa. Só que deu 9 horas da manhã, eu não tinha me drogado, nem tinha fumado um cigarro, não tinha feito nada. Esqueceu até disso também, já tava... Nada. Pela primeira vez em 10 anos... Sim, aquela rotina tinha sido quebrada. Exatamente. Quando deu 9 horas, eu lembrei do cigarro e lembrei que eu não tinha me drogado até aquele momento. Até agora... Eu falei assim, não, eu vou fumar, porque não é impossível. Né? Sim. É impossível, eu vou fumar um cigarro. Fui no porta-luva do carro, peguei um cigarro e fumei. Na terceira tragada que eu dei, eu comecei a fazer vômito. É mesmo? Porque eu passei muito mal. Nossa. Muito mal mesmo. Assim, uma sensação horrível. De enjoo, como de se fosse algo mal-estar. repugnante mesmo. Exatamente, tava... algo repugnante. Essa é a palavra correta. Foi horrível. Só que assim, quando eu comecei a passar mal, eu já entendi que Deus estava falando comigo. Ali você já atribuiu, falou assim... Exatamente, Deus já está falando comigo. Tem uma relação aí do que eu pedi e do que... Exatamente. Está acontecendo. Rapaz, e aí qual foi a primeira decisão que você tomou, assim, quando percebeu? Falou assim, rapaz, é Deus que está falando comigo. No sentido, continuou fumando ou não parou? Como é que foi? Não, eu não consegui mais. A partir daquele momento ali, daquele dia, na realidade, ou daquela oração... Eu nunca mais me droguei, eu nunca mais fumei um cigarro, eu nunca mais bebi. Nossa! Nunca mais. Sumiu o desejo de beber, de fumar, nunca mais. Nossa, e aí você reencontrou com esse rapaz?
Como que foi esse reencontro? Você já falou com ele ou não? Me reencontrei com ele naquela mesma semana. E eu tentei falar com ele. Assim, aconteceu um episódio interessante que quando eu percebi que Deus havia falado comigo e eu estava livre de toda aquela, né, de toda aquela escravidão das drogas, eu tomei uma decisão, cara, eu vou ser crente. E já foi a decisão assim, exatamente, em conjunto, né? Já mudou, já não usar meu comportamento já mudou radicalmente. Mas antes, o senhor tinha tido contato com a igreja, com palavra? Não. Não, antes não. Puxa, antes não. Nossa, e aí tomou a decisão. Agora eu quero seguir esse caminho mesmo, quero ser crente. Exatamente. Naquela ocasião, o senhor já tinha mais ou menos qual igreja que iria, ou um local que o senhor iria congregar, ou ainda não? Cara, quando eu fiz a oração, na minha oração eu disse ao Senhor que eu entregaria minha vida a Ele aonde Ele falasse comigo. Eu não estipulei uma igreja, não. Falou, onde o Senhor falar comigo, eu vou me render ao Senhor. Puxa, que... Mas eu já estava rendido antes de procurar uma igreja. Independente de qual congregação, exatamente. ou placa que você iria escolher, ele já tinha te escolhido ali, te chamado. Exatamente. O chamado já estava pronto. Quando eu tomei essa decisão, minha mãe me chamou, eu lembro disso bem, porque ela percebeu a mudança em mim, né? E ela disse assim, olha, se você for passar a ser crente, você pode me desconsiderar como sua mãe. É mesmo? Ela não aprovou. Não aprovou. Puxa. Não aprovou. Eu disse para ela assim, então a partir de hoje a senhora não é mais minha mãe. É mesmo? Nossa. Porque a partir de hoje eu já sou um crente. Rapaz, radical. Já entreguei a minha vida para Jesus. É lógico que a minha mãe, ela faleceu e ela faleceu sendo evangélica também. Ela aceitou Jesus também. Que bacana, que bom. E eu fiquei na dúvida, onde eu vou entregar, né, assim, diante dos homens, né, onde eu vou me render, qual igreja? E aí visitei várias igrejas aqui em São Mateus, várias, fui em todas as igrejas, Maranata, Igreja Assembleia de Deus, eu fui em todas as igrejas aqui, Igreja Batista. Você estava buscando um lugar onde você se sentia confortável ou um lugar onde Deus falasse com você novamente, daquela forma? Eu sabia que Deus iria falar comigo. E buscando, né? E foi em diversos lugares. Eu estava buscando um lugar que eu ouvisse Deus, né? Que Deus falasse comigo. E eu tinha certeza que eu saberia quando Deus falasse comigo. Obviamente. Só que assim, não encontrei. Fiquei mais de um mês e meio, mais ou menos, rodando as igrejas e tal, nada. Teve um determinado dia que perto da minha casa tinha uma igrejinha de tábua, pequenininha, cabriam umas 20 pessoas. Como eu não consegui, eu cheguei tarde do trabalho, não consegui ir à igreja. E em outros lá. Como eu trabalhava por escala, por ser domingo, mas eu trabalhei naquele dia. E eu decidi visitar aquela pequenininha igreja de tábua, né? Por não conseguir vir aqui na rua. Engraçado que assim, ali eu encontrei Jesus. Olha só. Você acredita? Rapaz, como que a questão da aparência, né? Muitas vezes exatamente. Engana de verdade. Uma igreja de tábua pequenininha, com 20 e poucas, 25, 23 a 25 pessoas. Quando eu coloquei os pés dentro daquela igreja, cara, foi assim algo sobrenatural. Puxa. Uma presença de Deus muito forte. Assim, algo inexplicável, né? Só quem realmente conhece a presença de Deus sabe explicar isso. É algo muito forte. Sentiu que ali realmente, né, era um lugar onde Deus poderia falar. Exatamente. Novamente ali. Exatamente. Chorei muito, chorei o culto todo. Um queimor dentro do meu peito terrível. Nossa. Algo sobrenatural mesmo. Nesse período, o senhor já tinha família, alguma coisa assim ou não? Já tinha constituído família. Tava tranquilo. Mas aí, a questão da família, como é que foi essa continuidade com a família, assim? Então, foi difícil no início, foi difícil, porque a decisão foi só da minha parte. Porque geralmente, né, muitas pessoas passam por isso, né? A pessoa toma uma decisão e a família às vezes não aceita, às vezes é marido, mulher, né, o pai, a mãe, e a pessoa fica com muito receio, fala, puxa, se eu passar a seguir esse caminho, minha família vai ficar diferente comigo e tal.
mas é importante que a pessoa entenda, né, que há um projeto de Deus nisso também, né? Sem dúvida. Para que aconteça coisas grandes na família dela. E isso aconteceu na sua vida, pelo que eu percebi, né? Não, sem dúvida. Assim, foi uma batalha que precisou ser travada, né? Mas eu estava, assim, bem tranquilo. Eu não tinha o apoio de ninguém, nem da família, nem da minha mãe, nem da minha família em si, da minha esposa, não tinha apoio de ninguém. Mas eu estava determinado. Sim, pelo que eu percebi, estava determinado. Determinado a seguir aquele caminho. Sim, sem ir dúvida. Em frente, né? Mas depois Jesus alcançou todo mundo. Alcançou minha mãe, alcançou minha casa, alcançou todo mundo. E é dessa forma que ele faz, né? Através da vida de uma pessoa que se determina a entregar a ele, né? Ele acaba alcançando os familiares. Exatamente. Né? E aí, nesse período, o senhor trabalhava na Aracruz. E aí, quando que o senhor iniciou o trabalho como gerente de logística? Qual que foi primeiro, gerente de logística ou consultor financeiro? Foi gerente de logística. Gerente de logística. Exatamente. Como é que foi aí para o senhor chegar nesse período? Na realidade, o que acontece é que a Aracruz, ela terceirizou. Ah, sim. Né? Eu comecei na portaria da Aracruz, mas eu terminei no transporte de madeira. Ah, sim. Né? Porque a Aracruz fazia muito aproveitamento interno, sim, né? E eu fui me inscrevendo no que aparecia fazia os cursos direitinho ali, e terminei no transporte de madeira. Quando a Aracruz terceirizou, eu fui para uma empresa, uma terceira, né? A minha história começou nessa última função que eu fiquei na Aracruz para essa empresa que assumiu o transporte de madeira. Né? Também já comecei nessa empresa como encarregado de transporte. Ah, sim. Já comandando. Exatamente. Encarregado, fui a supervisor, fui a coordenador, fui a gerente. Fiquei 10 anos nessa empresa também. Nossa, bastante tempo, hein? Nossa. Já saí dessa empresa como gerente, fui para Júlio Simões, fiquei mais 8 anos na Júlio Simões como gerente. Esse trabalho de gerência de logística, qual é o principal? O que faz, por exemplo? Você organiza ali as saídas dos veículos? Não, na realidade você toma conta da operação em si, né? De toda a logística da operação, desde da logística de transporte. Ah, sim. Na Júlio Simões, por exemplo, ela tinha transporte e carregamento. Então, a gente tomava conta de toda a logística, tanto do transporte quanto do carregamento. Sim. De carregar os caminhões, coloca e tal, exatamente. Saber as rotas, onde vai, essas tempo coisas. De viagem, quantidade de viagem, ou seja, produção, né? Porque quem mantinha a indústria era a empresa, né? Tinha aquele compromisso, eles tinham meta também diária. Né? Mas ali o senhor não pensou em seguir essa carreira aí e avançando mais nessa área de logística e crescendo apenas nessa área? Ou o senhor já estava vislumbrando já um outro caminho nesse período? Quando eu fui para Aracruz, quando eu fui para Júlio Simões, eu já era pastor já. Ah, sim. Então o que eu ia te perguntar, né, quando que veio esse chamado então pro pastoreio? Como é que foi isso? O pastoreio, ele veio quando eu ainda estava na Gafor. Né? Trabalhando lá na outra empresa. Ali eu fui, eu também fui aos poucos, eu passei por todos os departamentos da igreja. Fui diácono, fui presbítero. Né? Que na igreja tem, né? Tem, exatamente. Algumas áreas que a pessoa vai subindo ali até chegar ao chamado pastoral, exatamente. Né? Mas esse chamado partiu de você? Como é que é essa questão de chamado? Eu nunca consegui entender, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa que tiver um recurso financeiro, por exemplo, ir ali construir um prédio, né? Um templo, e equipar esse templo e falar assim, agora eu sou pastor. Isso aí é fácil, sim, no sentido físico, material de se fazer. Mas existe uma questão espiritual muito forte nisso, né? Então, como que a pessoa se identifica e compreende que aquele chamado é para ele? Como viver isso, né? Isso que é o que mais me deixa indagado. Porque, na realidade, o que acontece? O chamado não é você que escolhe, é ele que te escolhe. Entendeu? É quando... cuidar de pessoas, é quando discipular pessoas se torna mais importante do que alguns sonhos que você tem, entendeu? É quando você começa a reentender que assim, aquilo se torna mais importante, se torna uma prioridade, então você percebe que existe algo mais
eu digo sempre o seguinte, o chamado ele está dentro de cada um de nós, e ele grita mais forte do que qualquer outra coisa que está no nosso exterior. Tá? Então você entende que você tem um chamado. Mas aí quando se apresentam as dificuldades, por exemplo, né? Tem a questão do chamado, mas aí o cara vai ponderar, colocar na balança, aí fala, não, mas aí eu tenho que cuidar desse tipo de problemas, as pessoas vão vir com problemas e eu, né, não sei o que me espera lá. Como que pondera isso? Como que você coloca ali na balança? O que fica mais importante nesse sentido? O que acontece é o seguinte, quando você começa a cuidar de pessoas, você vai amadurecendo, né? Porque você precisa separar bem igreja, família, trabalho, entendeu? Para que você consiga conciliar os três. Sim. Porque tem muita gente, por exemplo, eu trabalhava e pastoreava, mas eu não fiz isso por muito tempo. Sim. Chegou um tempo da minha vida que eu decidi só pastorear. Sim. Porque eu tinha um planejamento de vida. Meu planejamento de vida era trabalhar até os 50. Sim. Né? E a partir dali... E a partir dali eu iria só realmente viver cuidar pra da obra. Viver para a obra de Deus. Sim. Mas essa não é a decisão... Porque muita gente toma esse tipo de decisão e depois acaba se frustrando. Ao passo que, por exemplo, aí vem as dificuldades, tem as dificuldades também financeiras, né, que muitos precisam enfrentar. Tem ali a questão dos problemas das pessoas. Aí vem a questão familiar, que precisa continuar, né, ter ali um apoio à família. E a pessoa, nesse meio todo, a pessoa pensa assim, puxa, que carga que eu peguei, como é que eu vou carregar essa carga? Como que lida com esse tipo de frustração? Sabe, o grande problema pastoral é quando o pastor coloca expectativa em pessoas. Esse é o grande problema. É muitos a gente vê, né? Esse é o grande problema. Porque o pastor, ele sofre quando não tem pessoas e ele sofre quando tem muitas pessoas. Então, ele sofre de todo jeito. Quando não tem ninguém, ele se culpa. Sofre porque tá sozinho. Não, ele se culpa, na realidade. Ah, sim. Né? Porque... O que está acontecendo? Porque talvez a minha palavra que eu estou dando, exatamente. Aqui é o ambiente que eu preparei, não está muito bacana. Exatamente. Ele busca um culpado na realidade. Sim, né? sim. Mas isso é falta de maturidade. E quando tem muita gente, os problemas vêm aos montes. Sim. E aí, se não tiver maturidade também, não consegue suportar. Né? Porque assim... O pastor, ele não tem... Ele está 24 horas disponível. Então, o seu telefone toca 11 horas da noite. É isso que eu ia falar. Essa demanda, né? Que ela é contínua. Não tem fim de semana, não tem horário, não tem dia. É pastor, em qualquer tempo que estiver. Essa demanda, ela não acaba consumindo muito a pessoa e fazendo com que a pessoa depois lá na frente desanime. Como que lida com isso? Depende muito de como o pastor vê, né? Como ele lida com isso. Sim. Né? Porque assim, hoje existe um outro nível pastoral. Não, eu sou das antigas, né? Mas os pastores de hoje, eles encaram a igreja como um trabalho. Não é o meu caso. Eu acredito muito em pastoreio vocacionado, não assalariado. Entendeu? Tem um chamado, e aí, como o apóstolo Paulo diz, o obreiro digno do seu salário. Sim, eu não sou contra um pastor receber. Eu sou contra ele ter aquilo ali como um emprego. Eu não Mas aí agora eu fiquei na dúvida. Por exemplo, ali o senhor fala que veio, seguiu e tal, e tem um momento em que o chamado, ele grita mais forte e a pessoa vai viver apenas da obra. Querendo ou não, aquele ali vai se tornar... Vamos dizer que a pessoa tem 2 empregos. Tem um emprego e tem a obra que ele está ali vivendo. Aí quando ele larga o emprego, querendo ou não, aquilo ali vai se tornar a sua fonte de renda principal também. Sim. E aí não seria um emprego, de qualquer forma? Mas eu estou dizendo o seguinte, o foco do pastor vocacionado não é o salário. Entendeu? Ele vai ganhar R$ 1.500 e ele vai continuar... atendendo da mesma maneira. Ele vai ganhar 10 mil e vai continuar sendo o mesmo. Vai ganhar 20 mil e vai continuar sendo o mesmo. Entendi. O que move ele não é o que ele ganha. Sim. O que move ele é o chamado. Independente do que ele está... Exatamente. Ele é vocacionado. Ele entendeu. Existe um grito mais forte dentro dele. Sim. Né? Então, o que precisa desenvolver é maturidade para conviver com uma igreja. Porque lidar com pessoas é você lidar com ingratidão.
Né? Lidar com pessoas, um pastor... Isso em tudo quanto é área, né? Sim, tudo quanto é mesmo área. nas famílias, exatamente. A pessoa tem Mas que na igreja lidar acontece muito isso. Então o pastor ele tem que ter a maturidade de entender que ele não está fazendo para as pessoas. Ele está fazendo pelo Senhor, mas para. Então, para as pessoas, para as né? pessoas. É pelo Senhor e para as pessoas. Primeiro no horizontal, depois no vertical. Então ele faz pelo Senhor. Porque quando ele faz pelo Senhor, ele não espera a recompensa das pessoas. Sim. Entendeu? Então, assim, se alguém bater nas costas dele e dizer que ama ele vai... Né? Aquilo vai ser um estímulo para ele. Mas se ninguém bater nas costas dele, ele vai continuar caminhando do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não espera das pessoas. Sim. Mas aí, é aí que vem muitas das frustrações, né? Porque pelo que a gente vê, né, acontecer, algumas pessoas elas se lançam ao ministério, né, de alguma forma lá, independente de como é a fórmula da igreja, a pessoa se lança no ministério e aí tem aquela expectativa, por exemplo, a igreja que eu sou, a igreja sede, a principal que eu sou, ela é grande, ela tem muita gente, tem muito equipamento, tem tal, e eu vou pro ministério. Quando vai pro ministério, aí a igreja acaba mandando essa pessoa para algum lugar, ou ela construindo seu próprio templo lá e indo fazer, e aí a pessoa vê que não é muito bem igual a tava lá, porque lá já tinha pronto, né, uma estrutura pronta. E aí vem aquela frustração da pessoa achar assim, puxa, isso não é pra mim, não dá certo, eu vou deixar esse negócio de lado. Mas a grande dificuldade maior, então, no caso, seria o foco de onde a pessoa coloca, então. Se ele coloca o foco no salário, há uma possibilidade muito grande de se ter a frustração. Com certeza. Quando se coloca, então, né, na obra em si, nas pessoas, no chamado, aí sim ele tem uma possibilidade maior. É só uma de sucesso. separação para quem você está fazendo. Para quem você está fazendo. Você está fazendo para as pessoas, assim, é por elas que você faz ou é pelo Senhor? Para elas sempre vai ser. Né? Porque se você está pastoreando, você lida com pessoas. Então você faz para as pessoas. Você é um instrumento de Deus para a vida das pessoas. Né? Então é o seguinte, o pastor ele precisa ter a consciência tranquila de que ele não está manipulando o seu rebanho. Ele está ensinando a verdade. Sim. Né? Porque a palavra diz que nós vamos dar conta disso. Verdade. Entendeu? Então, haverá uma prestação de contas. Então, nós precisamos entender que a igreja não pode ser usada em benefício próprio, a igreja não pode ser usada como um negócio, como uma empresa, a igreja não pode ser uma extensão da minha casa, da minha família, a igreja é do Senhor. Sim. Ela é a noiva de Cristo. E ela tem que ser tratada como tal. Sim. Entendeu? Verdade. Então, se você trata a igreja como noiva, entendendo que haverá uma prestação de contas, você não vai se apossar daquilo que não é seu. Verdade. Entendeu? Então você não vai ter essa possessão sobre a igreja. Não é minha, a igreja é minha. A igreja não é minha, nem é do meu filho, ela não é uma extensão da minha família. A igreja é de Jesus. E você está ali como um instrumento para fazer. E é por um tempo também, né? por um tempo. Existe né? um tempo. Existe um tempo, porque alguém vai me substituir. Eu não vou ficar ali a vida toda. Sim, na hora que a trombeta tocar, aí você já vai e deixa. Né? E aí fica o legado. Agora, pastor, existe um tabu que vai de encontro muito a isso, que é em relação à questão de dízimos e ofertas. Sim. Muitas pessoas, né, falam assim, você vai ficar dando dinheiro para pastor, usa assim, vai ficar dando dinheiro para pastor e tal. Como que o senhor vê essa questão de dízimos, ofertas na igreja? Como que a pessoa pode dispor daquilo que Deus abençoa ela em benefício da obra de Deus? Olha, dízimos e ofertas, as pessoas precisam entender que a igreja não tem como se mover se ela não tiver recurso. Sim. Entendeu? Se você ler Lucas 8, você vai ver que o ministério de Jesus, existiam pessoas que contribuíam com seus bens. Está escrito lá, está bem claro. Sim. Né? Jesus tinha um tesoureiro. Jesus não era um maltrapilho, não era um mendigo que andava na rua. Jesus andava pela rua, era chamado de rabi. Então se vestia como tal. Né? Jesus não morava debaixo de uma ponte. Mas ele não tinha casa. Ok, mas ele era recebido nas casas. Né? Sim. Então é necessário para que a obra de Deus, para que ela seja feita,
Por exemplo, nós temos aquele evangelismo que nós fizemos há poucos dias atrás. Sim, nós vamos falar dele. Né? Muito num bacana, evangelismo né? daquele, a gente gasta R$7.000. Sim. Agora, nessa questão específica, por exemplo, na igreja, a minha visão é o seguinte: a pessoa vai até a igreja, ali tem um ambiente que é preparado, né, para a pessoa estar ali, ter um momento com Deus. Tem uma cadeira confortável para que a pessoa se assente, tem uma iluminação bacana, tem o próprio equipamento de som que é utilizado, tem todo um aparato que isso aí, infelizmente, se você chegar na loja e falar assim, ô meu irmão, Deus te abençoe, o cara não vai te vender não, tem que pagar, né? Sem dúvida. Então, quando a gente também tem esse tipo de visão em relação à igreja, ao trabalho que é feito pela igreja, a gente consegue compreender também a necessidade que há daquilo, né, de se ofertar na igreja, né, de também da manutenção daquilo. Isso sem tirar o fato do amor pela obra de Deus, né, do amor pelo que Deus tem feito na vida da pessoa. Porque se a pessoa tem a possibilidade de dar, de doar, de ofertar, é porque Deus está abençoando a pessoa de alguma forma, né? Ninguém consegue doar o que não tem, o que não recebeu. Então, e a palavra diz, né, de graça recebeste e de graça dai, né? Bacana. Então, mas a questão de dízimo e oferta é uma questão de entendimento, né? Porque o que é que acontece? A Bíblia, ela nos instrui em todas as áreas da nossa vida. E quando você dizima e oferta, quando você oferta e dizima, você está liberando uma promessa que existe sobre a palavra, sobre o ato, sobre a atitude que você está tomando de entregar. Porque dizimar e ofertar é entendimento. Porque se você faz por obrigação, se você faz com dúvida, né, dizendo, cara, eu vou dar dinheiro para o pastor, é melhor que você não dê mesmo. Porque Paulo vai dizer que você precisa fazer com alegria, né? E fazer com alegria, fazer com entendimento. Sabe, eu creio que um pastor, ele deve pastorear entendendo que está fazendo para o Senhor. Assim como eu creio que quem vai dizimar e vai ofertar está cumprindo uma palavra e precisa ir com o mesmo coração. Eu estou fazendo para cumprir uma palavra do Senhor sobre a minha vida. Simples assim. O que vão fazer não me interessa. Entendeu? Agora, eu não ficaria em uma igreja onde eu não confio no meu pastor. Sim. Porque se eu confio no meu pastor para ele prestar conta da minha alma na eternidade, não vou confiar nele com relação aos meus dias e minha oferta? Verdade. Se for analisar, né, a pessoa está ali recebendo uma palavra, né, do pastor, ou seja, como for lá a liderança da igreja, a pessoa está recebendo a palavra, está recebendo ali, se alimentando, né, e tem aquele estabelecimento de confiança, então, né, é mais que natural que a pessoa também entenda isso, né? É uma questão de entendimento, realmente, como você falou. Dízimo e oferta, nós dizimamos e ofertamos, porque eu também faço, e a gente precisa entender que a gente faz por gratidão. A Bíblia diz assim, em Provérbios 9, vai dizer assim, honra o Senhor com seus bens, com as primícias de tudo aquilo que chega às suas mãos. O que precede a honra é a gratidão. Né? Então eu dizimo e eu honro por gratidão. Porque primeiro Deus fez para mim. Entendeu? Primeiro ele fez chegar às minhas mãos, por isso eu dizimo, por isso eu oferto. Então, eu faço por gratidão. E aí sim, né? Eu vou honrar ao Senhor, porque eu não honro a Deus quando eu dou um dinheiro, eu honro a Deus quando eu me submeto à palavra dele. E exerce, né, exatamente, a palavra. Deus é honrado na nossa vida é quando nós cumprimos a palavra dele. Então, se a palavra diz para a gente ofertar, se a palavra diz para a gente dizimar, toda vez que eu faço isso, eu estou honrando a Deus. Porque eu estou honrando uma palavra que ele já estabeleceu sobre a minha vida. Entendeu? Mas o que precede a honra é a gratidão, é o reconhecimento. Isso aí. Né? Verdade. De que Pastor, primeiro ele fez. A igreja a qual o senhor pastoreia é a Igreja Batista Rompendo em Fé. Aqui em São Mateus, fica ali no centro da cidade, né? Ali, próximo ao Shakes, ali no centro. Do lado da Academia Movimentação, ali, em frente ao Ponto dos Fogões. Isso, em frente ao Ponto dos Fogões. A escolha do local se deu por alguma questão assim específica ou foi porque o local que conseguiu ali naquele momento? Como espaço. Que foi? Por conta do espaço. Exatamente.
onde nós estávamos ficou pequeno. Sim. Né? E nós encontramos ali aquele espaço e decidimos mudar a igreja para lá. Né? Então, um espaço adequado, né? Que recebe as pessoas. Agora a gente também vai ter que mudar de tá lado. Tá ficando pequeno de novo? Aí, então é um bom sinal, né? Graças a Deus que tem dado frutos, né? Graças a Deus. A gente já está já iniciamos com 2 cultos lá, mas eu acredito que a um curto prazo a gente vai ter que mudar de lá de novo. Sim. Daqui a pouco a gente fala do trabalho que foi feito lá, né? De outros locais também. Mas antes, Eduardo, deixa eu falar aqui para quem está nos assistindo agora, que quer servir uma comida de qualidade aí para você e todos os seus colaboradores. Cozi VIP é a melhor opção, tá? Uma comida saudável, saborosa, que só a Cozi VIP tem. Entre em contato lá com o pessoal da Cozi VIP e já deixe já certo aí para que eles sirvam aí a sua empresa. Pode ter certeza de uma coisa, que você e toda a sua equipe irão trabalhar cada vez mais felizes com a alimentação da Cozi VIP, que tá sempre junto com a gente aqui. Se eu mandar um abraço aí pros meus amigos, né? Marcos e Rodrigo da Cozi VIP. Rodrigo, tamo junto, hein? Vai dar certo aí o nosso projeto. E ó, você que é aqui de São Mateus, o cinema aqui da nossa cidade já tá funcionando, tá? Fica ali no Shopping São Mateus, é o Cine Hits São Mateus. Entra aí no Instagram, @Cine Hits São Mateus. Hits é R-I-T-Z, tá aparecendo aí na tela, @Cine Hits São Mateus, e você vai conferir lá a programação do cinema aqui da nossa cidade. Muito bacana, tá? Leva um namorado, leva a namorada, leva um amigo, o filho, o pai, a mãe, né? Pode ter certeza que vai se divertir muito aqui no cinema de São Mateus, sempre com as melhores programações para você aproveitar. E olha, eu quero falar pra você que é moça ou é rapaz também, que quer andar cada vez mais bonita com a sua sobrancelha. @Thaís Veríssimo Sobrancelha. Entra aí no Instagram aí e você vai ver lá o trabalho dela e também agendar um momento para que vocês possam estarem aí executando esse trabalho de excelência. Pode ter certeza disso, tá? @Thaís Veríssimo Sobrancelha é design de sobrancelha aqui em São Mateus. E ó, eu quero falar pra você que quer fazer com que a sua casa fique cada vez mais bonita, mais bela, mais aconchegante. Decore Home, entra aí no Instagram, @Decore Home SM, e você vai conferir aí todas as promoções da Decore Home. A Decore Home aqui no centro de São Mateus fica na Avenida José Tosi, aqui no centro. Ali tem móveis e decorações com bom gosto que a sua casa merece. Móveis de altíssima qualidade das marcas conceituadas do mercado para deixar a sua casa cada vez mais linda. É só entrar no Instagram aí, @DecoreHomeSM, é decorehome.sm, e você vai conferir aí todos os móveis e as decorações que tem lá na Decore Home. Pastor, a gente vinha falando aqui, né, do trabalho, né, que a igreja vem fazendo, e aí eu tive presente também, participei lá de uma mobilização, um trabalho social que a Igreja Batista Rompendo em Fé realizou ali no bairro Areirinha ali, né, bairro Areirinha ali, com as crianças, com as famílias, né, com as mulheres, que tá. De onde surgiu essa ideia principal, inicialmente? De onde partiu essa ideia? Na realidade, nós buscávamos um projeto para evangelizar todos os bairros de São Mateus. Como fazer? Levar a palavra de Deus. Como levar a palavra, como estar perto das comunidades, o que fazer para servir a cidade. Né? Daí surgiu esse projeto. Ah, sim. Entendeu? Isso tem quanto tempo que iniciou? Isso começou em 2018. Olha, que bacana. Começou em 2018. Né? Antes mesmo da pandemia, né? Antes mesmo da pandemia. Acho que um ano e meio antes da pandemia. Sim. Nós começamos com esse trabalho. Retomamos agora novamente. Os primeiros locais foram aonde? O senhor lembra? Lembro. Foram no bairro Vitória. Olha, que bacana. Bairro Vitória, mandar um abraço aí para todo o pessoal do bairro Vitória aí. Sempre amigos da gente, tá acompanhando aqui. Bairro Vitória, bairro Bom Sucesso 1, Bom Sucesso 2.
eu acho que foi esses 3 bairros que nós fizemos várias vezes, não fizemos uma vez só não, né? A primeira vez que o senhor fez, qual foi o sentimento que o senhor teve, assim? A comunidade foi bem receptiva, teve alguma dificuldade? Não, foi muito, a comunidade recebeu a gente de braços abertos, foi muito bom. Que bacana. Foi muito bom, muito bom. O problema de um trabalho desse é recurso, né? Ah, sim, de conseguir a gente se esbarra em para fazer, exatamente, né? Efetivamente, como eu disse, não vem nada de graça, tudo tem que ser pago, né? E aí, geralmente, o senhor leva o quê, assim, quando faz os eventos, leva o quê? Pula-pula, tem a infraestrutura que precisa, geralmente é o quê? A gente leva pula-pula, tem que ter um caminhão para fazer o culto, colocar a banda em cima, sim, né? A gente distribui cachorro-quente pro pessoal. Caminhão, mas naquela última vez foi um trio, Não, né? Foi um trio, né? Bacana, lá, quando nós começamos com um caminhão, agora a gente evoluiu pro trio, né? Bacana o trio. Gostei ali da então a gente distribui cachorro-quente pro pessoal, cestas básicas, né? Sim. Assim, é algo bem legal. A gente faz um trabalho bacana com a comunidade. Trenzinho para as crianças andar lá, passear no bairro ali da volta. Legal, bem legal. Bacana. A meninada gosta, né? A meninada gosta. E geralmente, assim, geralmente quando você consegue, né, trazer a criança ou fazer com que alguém traga a criança para ali, o pai a mãe vem junto e acaba ouvindo a palavra também, né? Não, então é uma estratégia muito bacana para atrair as pessoas, né? A gente disponibiliza ônibus para trazer eles para a igreja, para levar para casa de novo depois. Sim. E como eu percebi aqui na areinha, naquele dia que eu vi, torna-se também um evento na comunidade, né? Algo diferente, as pessoas acabam vendo pessoas diferentes, fazendo também coisas diferentes na comunidade, né? Você percebeu lá que a gente mobiliza o bairro. Sim, mobiliza, né? Integralmente, exatamente. Assim, vai nas casas fazer o convite, as pessoas que têm dificuldade para vir, uma senhora, um senhor, as pessoas acabam acompanhando, trazendo junto, aí também as pessoas que precisam lá de algum tipo de atendimento que esteja à disposição ali, a igreja faz também, né? Eu percebi isso, muito bacana. Distribui prêmios para eles, né? Tem uma brincadeira, tem uma brincadeira ali, a gente interage com a comunidade. Enquanto as crianças estão lá brincando lá, a mãe tá aqui na fila lá para resolver. Bazar, rapaz, eu fiquei impressionado. Exatamente. Rapaz, pensa num bazar que tinha coisa, tá? Então. Bazar que tinha peça que nem... Calçado, a gente distribui bastante calçado para eles, é bem bacana. De altíssima qualidade, tá? Bem organizadinho, bem né? Bem organizado, bem cuidado e de qualidade. Pessoal bem, assim, interage bem com a igreja. Sim. Né? Esse trabalho social da igreja como um todo, eu sempre fui... O negócio aqui é bom, bacana. Né? Chegou aí uma benção aí. Forte, hein? Eu não falei que Eduardo aqui é o que manda, ele não brinca não, rapaz. Hein? Essa questão, pastor, do trabalho social que a igreja desenvolve, eu sempre falei, isso precisa ser reconhecido. Por quê? A igreja pega uma pessoa que está lá na rua, né, vivendo de qualquer forma, muitos até dando problema para a sociedade, fazendo coisas que não pode, que não deve. Aí pega esse cara, traz para dentro da igreja, né? As vestimentas dessa pessoa começam a ser mudada, o jeito dela tratar outras pessoas começa a ser mudado. Às vezes a igreja até contribui encontrando uma profissão para essa pessoa, né? Então é um trabalho efetivo, social que a igreja faz e devolve esse cara para a sociedade como uma pessoa de bem, produtivo, né? Com uma profissão. E isso precisa ser reconhecido também pelas nossas autoridades no sentido de ter suporte, né? Porque que nem um trabalho desse, como o senhor fala, a gente precisava ter de primeira mão já um grupo de pessoas que já falassem, não, isso aí nós estamos dentro e nós vamos apoiar, né? Não apenas o poder público, mas também a iniciativa privada. Não, sem dúvida, eu acho assim que que acontece? Hoje a igreja ela é criticada, mas não é elogiada, porque um trabalho desse não é visto. Sim. Mas quando um escândalo surge com um pastor ou com alguém, aí, né, as pedras, elas são lançadas. Verdade, né? Infelizmente. Então, é preciso entender que a igreja tem um papel fundamental na sociedade. Aqui é Eduardo que trouxe até a ceia, pão e o vinho. Esse Eduardo não é manso, não. Hein? Eu preciso voltar aqui mais vezes. Precisa, pode ter certeza. Ei, pastor. E aí, esse trabalho, né, que a igreja desenvolve, muitas vezes alcança o seio da família lá nas coisas mais peculiares, como por exemplo,
Existem famílias com pessoas que têm até transtornos psicológicos, que a pessoa vai para a igreja, consegue também ser tratada desse tipo de coisa, temperamentos, né? Além de temperamento, a forma como a pessoa trata a mãe, trata o pai, trata os familiares dentro de casa também muda, Pode ir né? comendo aqui, a gente vai conversando. Pode ficar à vontade. Rapaz, isso é dos meus mesmo, hein? Aí, Eduardo. Mas é isso. Rapaz, tem que voltar de novo. É importante demais esse tipo né, de trabalho que é executado pela igreja, e a gente parabeniza as pessoas que estão predispostas, né, a fazer isso. Eu percebi naquele dia que tem muitos voluntários, né, as pessoas da igreja tem bastante voluntários. Uhum. Né, o pessoal, eles gostam desse tipo de trabalho. É um trabalho que é a cara da igreja, né? A igreja, ela tem que ter essa comunicação com as comunidades, entendeu? E o nosso projeto é alcançar os bairros mais humildes, né? E depois criar uma estratégia para alcançar os bairros, classe média, sim, né? Os sim. outros bairros, entendeu? Na verdade, essa questão do alcance, muitas vezes acaba sendo até natural, né? As pessoas, eu percebi ali que tinha muitas pessoas que eram de outros bairros, que estavam lá naquele momento, percebiam, eu vi até algumas abordando, falando, olha, quem é que faz esse trabalho e tal, para levar para o nosso bairro, que precisa também. Então acaba sendo natural essa ampliação, mas demanda, né, dos recursos para que efetivamente aconteça. O problema, assim, a nossa vontade era fazer um evento desse todo mês. Poxa, seria bacana. Só que a gente não consegue, a gente se esbarra em recurso. Sim. Porque nós distribuímos da última vez agora 50 e poucas cestas básicas. Nossa, bastante. Quase 60. Puxa, se você colocar por famílias aí, 60 famílias atendidas assim. Antes da pandemia, nós distribuímos 70 cestas básicas. Mas assim, o que nós fazíamos? Nós íamos para o supermercado para poder pedir às pessoas um quilo. Lá exatamente. Mesmo. Entendeu? Sim. No último evento aqui, nós fizemos um cálculo de custo R$7.000, hein? Aproximadamente R$7.000 para você fazer um evangelismo daquele. Sim. Né? Como é que você... Isso porque tinha um ônibus também, né? Tem mais contabilizou o valor do ônibus para levar as pessoas, trazer. Para trazer, para levar, né? Sim. Então, assim, é um trabalho que tem custo. E a igreja não tem recurso. Nós somos uma igreja em crescimento, né? Sim. A gente não tem condição. Tem as próprias também questões da igreja que precisam ser resolvidas, né? Sem dúvida, sem dúvida, né? A igreja também tem suas as despesas, para pagar coisas. suas despesas. Então a gente não consegue. Mas a vontade nossa para o nosso projeto futuro é todo mês a gente está em alguma comunidade fazendo esse trabalho. Puxa, se Deus quiser, vai acontecer, né? Em nome de Jesus. Vai dar certo. Nós temos essa meta de fazer, a princípio, em todos os bairros mais carentes da cidade. Né? Pastor, agora um assunto que também não tem jeito. A igreja ela está também ligada, né? E é uma das discussões que muitas vezes acaba sendo até um tabu, né, na igreja, que é em relação à política. O envolvimento do cristão com a política. Primeiro, a minha pergunta é lícito que o cristão se envolva com política? E segundo, qual deve ser a conduta do cristão na política? Olha, a igreja ela tem por obrigação se posicionar, né? O fato de nós sermos igreja não quer dizer que nós também não podemos nos envolver com a situação do Estado, do Brasil, da cidade. Eu acho que a igreja precisa estar presente. Agora, também acredito que tem limites, né? A igreja, ela não foi gerada para ser uma militante, ela foi gerada para ser uma profeta. Ela assim, a nossa luta é num outro ambiente. Sim. Né? Então, eu vejo da seguinte forma: quando a igreja se torna mais militante do que um instrumento de Deus na sociedade, ela peca. Sim. Entendeu? De certa forma, né? Existe um limite aí, existe né? Um limite. Até onde a igreja vai, né? Porque, assim, a igreja tem que fazer a parte dela. Eu até... se houvesse mais unidade entre as igrejas, São Mateus seria de Jesus. Porque você já imaginou?
Mas em que sentido essa unidade? De realização de eventos, de encontros? Como que seria? Unidade com relação ao objetivo. Objetivo. Né? Porque assim, nós fazemos parte de um único reino, biblicamente falando, mas fracionamos em inúmeras denominações. Esse é um problema. Sim, tá? sim. Cada um quer cuidar do seu quadrado e a gente acaba perdendo o verdadeiro sentido do evangelho, que é ter um único objetivo, que é implantar o reino na cidade. Sim, né? sim. O que acontece? Se houvesse verdadeiramente uma unidade da igreja, não é união, é unidade mesmo, né? Porque a união é muitas pessoas juntas. Sim. Unidades é as pessoas juntas se tornando uma só, né? Sim. Se nós nos tornássemos uma unidade mesmo, com o objetivo de implantar o reino, de ganhar a cidade para Jesus, nós poderíamos usar a política em benefício deste reino. Sim. Porque aí sim nós conseguiríamos eleger vereadores, não só muitos. Sim. Porque nós somos muitos. Nós poderíamos eleger um prefeito. Verdade. Por que não? Verdade. Você está entendendo? Só que o problema é encontrar pessoas preparadas para estar nesse nível. Pessoas que irão ocupar essas posições e não irão se corromper, né? Irão permanecer sendo quem elas são em Cristo. E trabalhando para a obra de Deus. Porque nós temos, exatamente, nós temos um propósito, é ganhar a cidade para Jesus. Sim, sim. Né? Nós sabemos que o município tem recurso, nós sabemos que a Câmara é que aprova esse recurso. E assim, a verdadeira igreja, a intenção dela é servir a cidade. Sim, verdade. Entendeu? É servir em todos os sentidos, né? Social, né? Em todos os sentidos. Até porque cristãos, pessoas das igrejas estão em todas as áreas, né? Tem cristãos professores, cristãos na saúde, cristãos na educação, cristãos em todas as áreas, né? Que tem sociais. E essas pessoas, elas desempenham os seus trabalhos lá, mas muitas vezes não tem esse contexto, né, de também levar a palavra de Deus. E o que precisa é pode sim haver as questões sociais, mas também a palavra de Deus precisa ser pregada para essas pessoas, né? Sem dúvida. Puxa. A igreja tem essa missão, entendeu? Eu não sou contra a política, eu sou contra a forma que a política é feita. Sim. Entendeu? Sim. Porque assim, se eu assumir um cargo público que posso usar esse cargo para ser igreja naquele lugar, por que eu serei outra coisa? Sim, verdade. Entendeu? Por que não vou me comportar como igreja, não vou ver como igreja? Por que eu preciso mudar quando eu estou lá? Por que eu preciso me aliar a pessoas que não têm a mesma visão? A ceder concepções que você antes não adotava, né? Exatamente. Por que eu não permaneço sendo igreja lá? Será que eu sou o elo fraco dessa corrente? Ou será que eu sou o elo forte dessa corrente? Sim. Assim, eu acho que a igreja precisa pensar um pouco mais, ela precisa se posicionar, mas precisa mudar a cabeça da liderança. Mas como que começa essa mudança, por exemplo? Um trabalho de coaching, como que seria, por exemplo, né? Esse início dessa mudança. Assim, eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas. A gente precisa reunir todo mundo, entendeu? Eu preciso fazer a minha parte também nessa história, entendeu? Só que assim, eu percebo que a nossa liderança não está preparada ainda. Para essa discussão, para essa discussão, para esse... Precisa amadurecer ainda. Exatamente, para caminhar para esse alvo. Eu acho que falta algumas coisas ainda. Vamos ver se tem gente comentando ali. Ô, Eduardo, tem comentário aí? Tem alguém comentando aí? Vê aí. Tem comentário. Manda aí então. Vamos lá, deixa eu só trocar de câmera. Manda aí pra gente ver aqui. Vamos lá. Começou então aqui com o Diego Gonçalves de Amorim. Paz, Pastor Carlos. Já deu uma saudação aí. Vai, meu irmão. Matheus Jamário, coloca aqui uma figurinha. Juliano Miranda, Igreja Batista Rompendo em Fé. Nossa. Ele afirmou aí.
Cantor Valmir Soares. Meu pai. Aí, ó. Pastor Carlos, a paz do Senhor. Ótima atitude que o Senhor tomou, que mesmo sem o apoio da família, resolveu servir a Deus. Quando Deus tem um plano na vida do homem, não existem barreiras. Ah, sim, falando da decisão lá que o senhor tomou, mesmo, né, a família, mesmo não apoiando na época, mas o senhor foi... O Marlon Borges diz aí, estamos ligados, viu? Aham. E Catiana Dalto Banhos, a paz do Senhor. Renato Scardini, amém. Parabéns, Del, pela entrevista. Parabéns, Pastor Carlos. Renato da nossa célula aí. Um pelo abraço, chamado, que Deus continue abençoando grandemente. Mandar um abraço para todo o pessoal da célula aí, ó. Tamo junto, hein? Um abraço para todo o pessoal da Rompendo de Fé que tá ligado aí também. Tá todo mundo assistindo aí, rapaz. Márcia Vieira dos Santos, a paz, meu marido. Aí falou grosso, hein? E pastor lindo, olha aí. Mano, tem que se confessar. Te amo, meu amor. Deus abençoe. Pedro Alves dos Santos Neto, Pastor Carlos, homem muito sábio. Vlog da Ana, a paz, muito bom. Que legal. Tamara Kessia, estamos por aqui também. Tamara. Legal. Emanuel Honório, fala, meu pastor. Esse aí não é manso não, tá? Emanuel tá na minha mira, deixa ele. Pastor, agora o senhor tem que mandar um alô pra esposa aí, porque senão... Já falei que eu amo ela, te amo, meu amor. Beijo pra você, tá bom? Vou mandar um abraço pro Wellington também, casou. Homem casou, moço. Agora tem a segunda etapa agora. Marlo, Juliano, tanta gente aí, né, mãe? Rapaz, que galera boa. Rapaz, um abraço pra Rompendo em Fé aí ligado. Deus isso te abençoe. Todo mundo assistindo, hein? Um abraço. Essa família me orgulha, entendeu? Esse pessoal é valente, tá? Que maravilha. Pastor, e aí como é que foi a formação da igreja Rompendo em Fé? Rapaz, a Rompendo em Fé tem uma história longa, irmão. É essa mesmo que eu gosto. Bota na mesa. A Rompendo em Fé começou de uma insatisfação, né? Porque... a gente começou a observar algumas coisas acontecendo que a gente não concordava muito com relação a costumes, né? Sim. Punição, tratamento, e daí surgiu a Rompendo em Fé, né? Numa outra denominação, exatamente. Né? A forma como era conduzido. Mas surgiu assim, a Rompendo em Fé ela não veio de uma divisão, ela veio de um consenso. Sim, né? sim. Na realidade, eu tomava conta de uma congregação, e essa congregação começou a tomar uma proporção e começou a crescer muito. Sim. O pastor me chamou e disse, olha, eu quero abençoar você. Olha, que maravilha. Para você realmente seguir o seu caminho e tal. Você tem aí um chamado pastoral. Bom, ali nasceu o Rompendo em Fé. Sim, olha. Mas o nome Rompendo em Fé... Não. O nome sempre foi... o registro da igreja foi em 2005. Sim. Era Comunidade do Evangelho Rompendo em Fé. Por que comunidade? Porque nós queríamos fazer algo diferente, né? Sim. Num nível mesmo de comunidade. Algo mais leve. Sim. Só que nós ficamos pensando que como colocar o nome comunidade, ninguém vai entrar nessa igreja. Até porque a pessoa que não é evangélico, que não é crente, talvez não ia entender essa concepção. Comunidade ficaria muito tipo associação de moradores, talvez. Então, pensando nisso, mas era Comunidade do Evangelho Rompendo em Fé. Sim. Pensando nisso, porque quando você registra um CNPJ, você tem a oportunidade de colocar o nome fantasia. Sim, tem o nome fantasia e o nome social. Esse nome fantasia, nós colocamos Assembleia de Deus, mas o ministério continuou sendo Comunidade do Evangelho. Sim. Só que nós cometemos um erro. Foi um erro que nós cometemos. Por quê? Porque nós atraímos um público que vivia justamente aquilo que a gente não concordava. Entendi. Naquela questão dos costumes, dos dogmas ali. E isso perdurou por um tempo. Só que eu precisei ir embora de São Mateus, né? Porque assim, depois de um ano e meio, por aí, 2 anos, eu tinha uma empresa em São Mateus, eu contraí 230 mil reais de dívida em São Mateus. E isso, vamos falar aí, 2007. Um valor altíssimo e considerável. Hoje já é um dinheirinho, né? Imagina em 2007, né? Sim.
E aí eu precisei ir embora para São Paulo, para trabalhar em São Paulo. Mas assim, tudo tem a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Existia um propósito de Deus naquela saída. Inclusive, eu estava orando ao Senhor e nessa oração o Senhor falou comigo assim, olha, eu abro hoje uma grande porta na sua vida. E a minha oração é, Senhor, abre uma porta para eu pagar essa dívida. Que para mim é o seguinte, se eu já tinha feito a conta, se eu vendesse tudo que eu tinha na época, não dava para pagar. Nossa, eu achei que você ia falar, eu já tinha feito a conta, se eu vender tudo eu pago metade. Não dava para pagar. Não dava para pagar. Misericórdia. Né? E eu tinha 5 carros naquela época, os carros de trabalho da empresa, né? Eu tinha uma casa, mas não dava. Da empresa. Foi contraído através da empresa. Sim. Se eu quisesse... A igreja, ela estava assim, crescendo naquela época. Estava em passo de crescimento. Ela estava crescendo, né? Se eu quisesse ter usado a igreja em benefício próprio naquele tempo, poderia até ter feito. Mas assim... Nunca foi o nosso propósito, nunca foi esse. E aí, orando ao Senhor, Deus falou assim, olha, eu abro uma grande porta na sua vida. Eu não entendi, porque 3 dias depois, uma pessoa de São Paulo me ligou. Olha. Uma pessoa que já tinha trabalhado comigo já. Ele disse, preciso que você venha para São Paulo montar uma operação para mim aqui em Santa Rita do Passa Quatro, próximo a Ribeirão Preto. Longe. Eu ainda questionei o Senhor, né? Ele é Deus, poderia ter aberto a porta aqui em São Mateus. Sim, né? sim. Mas depois você vai entender no final que existia um propósito de desconstrução, porque Deus conhecia... Eu já fiquei curioso já. Deus conhecia o quanto o que eu estava vivendo estava me fazendo mal. Sim. E aí eu fui para São Paulo. 3 dias depois já estava em São Paulo. E eu fiz uma prova com o Senhor. E a prova que eu fiz com Deus é o seguinte, se verdadeiramente essa porta... Esse convite vem do Senhor, o salário que eu pedi eles vão pagar. O meu filho tinha acabado de nascer. E a minha paixão era um filho homem, né? E eu não queria de jeito nenhum deixar meu filho para trás. Então eu disse, olha, se o Senhor abrir as portas para mim, eu sei que é o Senhor que está nesse negócio. Se eu pedir um salário e ele falar não, eu volto para trás na hora. Sim. Eu já estava contando com isso já. Aí 3 dias depois... Mas o senhor estava querendo... Tava mais pra aceitar e querer ficar lá ou mais pra não ir? Não, mais pra não ir. Ah, sim. Aí já lançou um desafio já que... Exatamente. Já que eu não queria ir. Chegando lá, 3 dias depois, pagaram minha passagem de avião e tal, e tudo, todas as minhas despesas. Cheguei lá, ele me fez uma proposta, assim, ele me explicou como seria a operação. A operação é essa, assim, assim, assim. A chave do carro está aí, o hotel já está pago, já está tudo acertado, você vai para o hotel tal. Aí eu falei para ele assim, mas nós não falamos de salário ainda. Ele falou, você quer ganhar quanto? A chave aí. Aí eu disse para ele assim, por menos de 10 mil reais eu não fico. Ele falou, tá fechado, pega a chave do carro aí, eu tenho uma reunião agora, você pode ir embora. Rapaz... Eu falei, então não tem jeito mesmo não. Não quis nem discutir? Nada. Não pediu desconto nem nada? Nada. Não colocou, não, eu vou te dar o carro aí, a casa, não sei o que, você vai. Nada. Era Deus mesmo. Aí ele falou, depois a gente traz sua família, não tem problema, é tudo por conta da empresa. Aluguel, tudo. Rapaz. Bom, quando eu tô saindo dessa reunião, o dono da empresa tá descendo. Esse cara era diretor da empresa e já tinha trabalhado comigo na Gafor já. O dono da empresa tá chegando e falou assim, você que é fulano de tal de São Mateus e tal, deixa eu te conhecer. Entra aqui de novo. Aí entramos para a sala de reunião de novo. Dessa reunião eu saí com mais 4 mil. Então saí de lá dessa reunião com 14 mil reais de salário. É mesmo? Ele me ofereceu uma participação do resultado. Sim. Da operação que eu iria montar. Né? E aí fiquei nessa empresa, ganhando 14, 15 mil reais todo mês. Tudo pago, não gastava dinheiro com nada. Olha! Com um ano e pouco, eu tinha pagado os 230 mil reais. Sim, olha só. Eu tinha pago. A porta é aberta mesmo. Uma outra empresa me chama para ganhar 18 mil reais. Depois uma terceira empresa me chama, que foi a Júlio, para ganhar 20 mil reais. O meu último salário era 20 mil reais. Sim.
nesse meio tempo, todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca paguei nada. Nunca paguei aluguel, nunca paguei um café. Sempre por conta da empresa. Nunca paguei um café, nunca paguei uma janta, nunca paguei nada. Rapaz. Nada, gasolina, nada. 2 carros na garagem. Você tá ouvindo aí, Eduardo? Tá ouvindo aí, né? Pastor nunca pagou nada. Já viu a piada, né? Já tá vendo aí. Puxa, que bacana. Então, assim, 2 carros na garagem, morando em condomínio fechado, só juntando dinheiro. Comprei alguns imóveis em São Mateus, né? Só que assim, eu sempre falava para minha esposa, né? E a minha esposa sempre foi uma mulher de Deus, né? Ela sempre teve o coração muito aberto para as coisas de Deus. Sim, percebo isso, né? Nós ofertamos 2 carros para a igreja. É mesmo? E ela nunca falou nada. Ela sempre falou, não, compreendeu, pode entregar, mãe, pode foi dar. Debaixo da visão. Exatamente. Mesmo. Nossa. Aí ela concordou. Falei com ela, falei assim, olha, um dia Deus vai pedir tudo isso aqui. Ela falou, tudo bem, o dia que Deus pedir, a gente entrega tudo. A gente entrega tudo. Ficamos uns 7, 8 anos lá. E um dia, numa reunião, eu entendi o que Deus estava falando comigo naquela reunião. Nossa. E ali eu pedi conta. É mesmo? Apesar de eu ter pedido conta, mas eles me pagaram tudo que eu tinha direito. Olha. Em 2013 eu vi... Não, mas a decisão... Mas como que foi essa decisão de pedir conta numa situação tão confortável como estava? O que motivou naquele momento especificamente? O problema era o seguinte. O meu coração não estava ali. Tava o corpo, mas exatamente. Eu estava ali profissionalmente. Eu entendi o porquê Deus me enviou para ali. Nesse período, a Rompendo em Fé foi sendo desconstruída. Quando nós voltamos para São Mateus, ela tinha 8 pessoas, nós deixamos ela aqui com... outro líder assumiu passou aqui. Por 6 pastores aqui. Nossa! 6 pastores da Rompendo em Fé passou. Nessa passagem, ela foi sendo desconstruída. Então, nessa reunião, eu entendi que Deus estava falando comigo, olha, acabou o tempo, está na hora de voltar. Eu recebi algumas ligações de São Mateus, assim, já vinha recebendo há um ano, né? Ó, se você não vier, a igreja vai fechar. Eu falei assim, cara, a igreja não é minha, não vai fechar porque ela tem um dono, não vai fechar. Mas aí fui ficando até esse dia. E nesse dia eu entendi, mas isso é o seguinte, Senhor, o Senhor fala também com a minha esposa. Para que haja concordância aqui. O Senhor falou comigo, eu entendi, agora o Senhor vai falar com ela. Quando eu chegar em casa, eu vou dizer para ela que o Senhor me falou. Entendeu? Se o senhor tiver falado com ela também... E é a baixinha brava, se não falou, eu tô lascado. Não, minha esposa é uma benção, ela é em paz. Se o senhor falar com ela também, tá fechado. Que maravilha. Cheguei em casa, contei pra ela, ela falou assim, olha, se você quiser, eu já arrumo a mala hoje. Olha, paz. Então eu falei, tá fechado, a gente vai embora. Deus é fiel, né? Bom, ali terminou a minha jornada em São Paulo. Nós viemos para São Mateus com R$1.350.000. É mesmo? 1 milhão em patrimônio e 350 mil no banco, né, na conta. E aí já é uma outra história da nossa chegada aqui. Mas conta. Tá sendo ainda. Essa eu quero saber. Quanto mais o senhor vai contando, mais eu vou ficando interessado. Não, Eduardo? Você tá interessado aí? Eu agora fiquei mais curioso ainda. Como é que foi essa chegada aqui? Quando nós chegamos em São Mateus... Esse retorno, né? Quando nós chegamos em São Mateus, a igreja tinha um grupo pequeno, com menos de 10 pessoas. Nós assumimos. Só que assim, eu vim para São Mateus com uma mente de executivo, que era a minha função lá, né? Eu tinha assumido... nos últimos meses, a função de diretor de operações e também comercial dessa área que eu trabalhava lá, porque a minha área era a área de sucrocoleira, né? Trabalhava com usinas. Então eu vim com essa mente de um executivo, né? De um homem de negócios. Apesar de eu ter esse dinheiro no banco, esses R$350 mil e R$1 milhão em patrimônio, eu vim para cá com um Honda Civic 0. A minha casa eu tinha reformado a minha casa, tinha gastado quase R$80 mil. Aqui? Aqui em São Mateus. Eu comprei um Gol 0 para minha esposa, só para ela
Apesar que ela não gosta de gol, mas como é 0, ela aceitou, né? Não era melhor ser o contrário, não o Honda ficar pra você e o gol pra ele. Eu comprei uma XJ6 600 cilindrada, 35 mil reais, paguei à vista essa moto. É mesmo? É. Não, o senhor gosta de dar uma caminhada com o Marlon, né? Então, Marlon também é outro, hein? Marlon tá ligado, Marlon Rapaz, gosta. Marlon esse dia chegou. Você tava onde? Mas rapaz, tava em Vitória. Você veio no Rio de Janeiro, eu acho. Você veio de lá aqui de moto? Não acredito, não. Você é doido, moço? Eu não aguento, não. Eu fui pro Rio com ele também, só que ele me deixa pra trás. Ele deixa? Deixa. Aquela motona dele lá também. Ele me ama só na igreja. Quando tá no asfalto, ele... abandona. Ele me abandona. Como é que fala? Eu irei contigo para onde for. Quando chega no asfalto... ele vai pra frente, ele não fica atrás, não. Lá ele que me pastoreia, né? Uhum. Ele que tá na frente, né? É mesmo. Ai. Mas aí, moço, eu cheguei em São Mateus com essa mente, né, de executivo. Falei assim, não vou viver da igreja. Primeiro porque não tinha como viver. Sim, as condições, assim, o número de pessoas não tinha condições. Segundo que, assim, viver da igreja não era o foco. Não era o foco. E aí eu montei 2 empresas. Montei uma empresa aqui, onde é a Garra Motos hoje, ali era uma loja, que eu tinha uma loja ali. Gastei quase 200 mil reais numa loja. Era loja de quê? Era uma loja era um auto center. Auto center? Alinhamento, balanceamento. Sim, serviços rápidos e venda de pneus. Sim. São Mateus tinha, acho que 3, né? Eu tinha tudo para decolar, mas, cara, não foi e assim... Não foi porque Deus não estava comigo naquele negócio. Sim, imagino que... Aí eu fiquei acho que um ano e assim, eu olhava para a igreja e disse, olha, pior do que tá, não vai ficar, né? Porque já não tem quase ninguém lá, né? Então, assim, eu não dei... quando Deus me enviou para cá, eu sabia que eu tinha que voltar para cuidar da igreja. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Só que chegando aqui, eu negligenciei esse propósito. Puxa. Né? Eu deixei esse propósito em segundo plano. Esse foi o meu erro. Sim. Porque se eu viesse para cá e tivesse cuidado da igreja e tivesse trabalhado esses 350 mil, hoje ele teria virado quanto? Sim. Agora o senhor deixou em segundo plano ali, mas por uma questão de necessidade ou por uma questão de conveniência que imaginaria que depois os negócios dariam certo? Não, eu deixei na realidade assim, quando eu digo segundo plano, eu não foquei, né? Eu ia lá, cultuava, tinha outras atividades, né? Mas profissionais. A minha prioridade acabou sendo desenvolver um negócio que me desse uma renda, sendo que na realidade eu nem precisava dessa renda. Se eu colocasse esse dinheiro a juros, eu já tinha uma renda. Já tinha renda lá mensal, né? Então, eu vim acelerado, eu não desacelerei. Né? Eu vim com vem naquele ritmo de negócios, precisa investir. Eu teria que ter vindo com a mente de um pastor, eu vim com a mente de um executivo. Sim. Entendeu? E eu não soube conciliar os dois e me dei mal. Né? Porque montei 2 negócios e assim, Deus não foi comigo. Um foi esse auto center. O outro foi uma distribuidora de alimentos. Distribuidora de alimentos. Eu faturava 110 mil todo mês. Tive um sócio, acabei tomando um prejuízo, contraí mais uma dívida de 200. Nossa! Presta atenção, eu perdi os 350 e contraí mais uma dívida de 200. Quando eu contraí essa dívida, eu entrei em depressão. Nossa! É mesmo? E desenvolvi síndrome do pânico também. É? Eu fiquei tão ruim que assim, eu não saía sozinho, eu não negociava mais, assim, esses cobradores nunca me pressionaram. Nunca chegou não deu tempo. Não deu tempo para isso. É mesmo? Não deu tempo. O que aconteceu que não deu tempo? Porque é o seguinte, toda essa depressão e essa síndrome do pânico durou 30 dias. Nossa. Tudo rápido. Então, assim, eu não me alimentava bem mais, eu não ficava sozinho no mesmo lugar mais, eu não negociava mais. Sim. A minha esposa que tinha que dirigir para mim. Eu fiquei nas mãos da minha mulher, na realidade. Ela que fazia tudo, eu não tinha mais força para nada. E nesse período, né, depois de uns 15 dias vivendo essa situação, a minha sogra me chamou para nós fazermos uma campanha de oração.
de 7 dias, lá pela madrugada, na igreja. Meu cunhado foi comigo também, pastor Marcos Eli. Pastor Marcos Eli, mandar um abraço para ele aí, homem abençoado. Pastor Marcos Eli é gente muito boa. Né? Eu amo de paixão o pastor Marcos Eli, é meu irmãozão. Sim. E fomos pro joelho. Oração. Oração pela madrugada, jejum também, são 7 dias de jejum, foram 7 dias de jejum e 7 dias de oração. No primeiro dia de oração, Deus já começou a falar comigo. E o que Deus falou, começou a falar comigo, eu não te enviei para cá para isso. Ah, sim. Aí já começou, né, a te confrontar, exatamente, na verdade. Eu não te enviei para cá para isso. Não é o diabo. Tem essa também. Sou né? eu. E eu, entendendo isso, comecei a me humilhar. Falei, Senhor, me perdoa. Eu estou errado. Eu vou retroceder e vou recomeçar de novo. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Entendeu? Eu estou errado, eu vou recomeçar de novo. Graças a Deus que houve uma oportunidade, Houve uma oportunidade. Uhum. No final desses 7 dias, eu não tinha mais nada. Olha só. Eu estava zerado. Eu virei um leão. Era uma questão espiritual mesmo. Espiritual mesmo. E no final desses 7 dias, quando nós terminamos a campanha, eu não tinha depressão, não tinha síndrome do pânico, nada. Eu estava num ânimo, cara, que assim, parecia algo sobrenatural. Então, nós já levantamos daquela oração entendendo que Deus já estava agindo. Sim, sim. Naquela semana, nós pagamos, na realidade, R$192 mil. Olha! Porque assim, cara, é algo sobrenatural mesmo. Talvez quem está em casa não consegue nem entender, né? Como que isso porque assim, as pessoas, fulano falou que você tem isso, não sei o que. Eu consegui vender a loja, consegui vender o Honda Civic que eu tinha, e juntando tudo que eu vendi, eu paguei R$192 mil. Faltou 8 mil para o pastor William, que era um fornecedor que eu tinha. Sim. Por sinal, meu amigo, né? A quem eu sou grato, né? Mas foi por quê? Porque perdeu a carga? Alguma coisa aconteceu? Na realidade, nós tomamos muito prejuízo com relação a isso. Nós estávamos buscando uma carga lá no Ceará, que se perdeu. Não foram só uma, não, foram várias cargas. Sim, puxa. Fiquei devendo R$8 mil a esse pastor, Pedro Canário. Só que eu conversando com a minha esposa, eu disse, amor, nós pagamos todo mundo, só fiquei devendo o pastor William. E a gente não tem mais nada que vender. Né? Porque só sobrou um Gol dela e a gente estava devendo o Gol. E sobrou o Gol, ela disse para mim assim, amor, fica tranquilo, que o Deus que supriu 192... com certeza, né? Vai abrir as portas para pagar os 8 também. Os 8. 3 dias depois, ele me ligou, o pastor William me ligou. Falou assim, o pastor estava orando ao Senhor, Deus falou comigo e está perdoado os R$8 mil. Olha, é mesmo? É verdade. Rapaz, Deus faz a obra completa mesmo. Rapaz, Deus não se explica mesmo, não tem mistura com ele não, rapaz. Deus não se explica. Nossa. Ou seja, fiquei sem dever nada a ninguém, entendeu? Só que assim, o meu compromisso com o Senhor naquela oração eu vou me dedicar, eu vou cuidar da igreja. Sim, né? Com todo zelo, com todo carinho, né? Com toda dedicação. Eu sei porque que o Senhor me mandou de volta. E eu fiz isso. Sim. Eu fiz isso. Para cumprir o chamado, né? Exatamente, eu fiz isso. Né? E ali, naquele mês, porque o que acontece? Quando eu terminei de pagar essas dívidas, eu fiquei sem renda nenhuma. Imagino, né? Porque nós tínhamos, né? Nós tínhamos R$1 milhão em patrimônio, que queríamos vender pela metade, não conseguíamos vender, mas não tínhamos dinheiro para nada. Dinheiro em espécie, no banco, nada. Nada. A única coisa que surgiu foi uma ideia. Eu fui para a rua lavar carro. É mesmo? Pastoreando a igreja e lavando o carro no meio da rua. 2014, 2015, eu estava lavando o carro em São Mateus, no centro da cidade, lá no pátio do Rondelli. Sim. Mas o senhor pegava lá uma lavagem a seco. Lavagem a seco. Só que assim, não... Sozinho ou com a equipe? Eu tinha um rapazinho que trabalhava comigo. Entendi. Mas não rendeu, não. Não deu.
Não virou. Sim, sim. E aí nós fomos vender frango lá em Guriri. Aí a Márcia já foi comigo já. Frango assado. Frango assado. Frango assado. Só que um dia ela disse, meu amor, isso aqui não é pra você não, vai embora. Que eu vou... falei, não aguento te ver você aqui não, toda arrumadinha assim aqui. Não, toda engomadinha. Vai embora. Deixa comigo esse negócio aqui. Só que dessa saída, né, de Guriri, deixando ela, surgiu um segundo negócio que foi uma marmoraria. Né? Olha. Eu saí de lá, fui visitar uma pessoa no litorâneo. Quando eu estou voltando, o Senhor falou comigo. Falou assim, você pode fazer o que ele está fazendo. Até parei o carro na beirada da pista, né? Para poder entender o que Deus estava falando comigo ali. Quando a gente fala Deus falou comigo, tem pessoas que não entendem isso, né? Com certeza, é coisa de crente, né, irmão? Falando assim, rapaz, que Deus que tá falando com esse homem que eu não tô entendendo nada. Isso é coisa de crente, né, irmão? Só quem é crente, quem realmente conhece o poder do Senhor, né? Quem tem um relacionamento com Deus consegue ouvir a sua voz. E ele fala, né? E eu ouvi nitidamente o Senhor dizendo assim, olha, você pode fazer o mesmo que ele está fazendo. Dali surgiu um negócio, porque eu não tinha dinheiro. Eu voltei lá, o rapaz falou comigo assim, falou, ó, eu te ensino tudo, eu mandei embora um rapaz agora, eu vou chamar ele aqui. O rapaz veio, que fazia parte de acabamento, eu disse, não tem dinheiro, ele falou, trabalho com você sem dinheiro, se você ganhar eu ganho. E tal. Ele falou assim, ó, você não tem máquina, mas eu corto tudo aqui na minha marmoraria para você. Olha só. Bom, saiu um negócio ali. Na semana seguinte, nós começamos a procurar serviço, oferecer serviço. Meu primeiro serviço eu vendi por 25 mil, ganhei 10. É mesmo? Então, um cara que estava lavando o carro, um cara que estava vendendo frango na praia, agora estava ganhando 10 mil reais livre por mês. Olha só. Então ficou assim, oscilava, né? 7, 8 mil reais. Um valor muito nossa, bom, excepcional, né? muito bom. Você tá doido? Resolveu minha vida. Resolveu minha vida, né? Voltou novamente as coisas, nós voltamos a respirar em casa. Sim. Né? Só que assim, teve um dia eu tô vindo da marmoraria, já tinha uns 6, 7 meses, uns 8 meses com a marmoraria, ela indo bem. Sim. Voltando de lá, eu ouço de novo Deus falar comigo o seguinte, falou assim, ó, nós, não tem jeito. Você vai precisar entregar sua marmoraria. Eu falei assim, só pode ser o Satanás. Eu falei assim, não é Deus falando comigo esse negócio. Pra tudo que eu pego tem que devolver Aí você vai ter que entregar sua marmoraria. Eu falei assim, não é de Deus, não. Eu fiquei uns 3 dias lutando com isso. Só que assim, no terceiro dia eu sentei com a minha família, minha esposa, meus filhos, e falei assim, ó, Deus falou isso comigo. E eu não sou uma pessoa de revelação. Você né? Quando eu falo Deus falou comigo, é comigo mesmo. Compreendo. Nós não somos uma igreja de movimento, nós somos uma igreja de palavra. Né? Deixa bem claro que as pessoas, isso é uma revelação, é muito ver isso, viu aquilo. Não é o nosso perfil. Né? Nossa base é a palavra. Mas Deus fala. Fala. Deus fala pela palavra, por sonhos, né? Deus fala de várias formas. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Verdade. Então, eu sentei com a minha família e disse, olha, o Senhor falou comigo e eu vou doar a marmoraria ou vocês tomam conta dela. Aí, rapaz, deu um... Ixi, aí imagina. A casa não caiu porque ela estava bem alicerçada. Você tá doido, pai? Aí meus filhos falaram, pai, você tá doido? Você tá de novo, né? Agora que as coisas se acertaram, você vai fazer uma loucura dessa. A Márcia ficou, não, você tá doido e tal. Bom, ela sumiu, né? Só que é o seguinte, naquele mês, e assim, acredite se quiser, né? Porque é o meu testemunho. Naquele mês que eu deixei a marmoraria, eu comecei a ganhar dinheiro. As pessoas começaram a me dar dinheiro. Olha só. Né? E a minha esposa não conseguiu romper com a marmoraria também. Quem assumiu depois foi Marlon também, que não rompeu. E depois eu dei ela... Dei. Eu dei ela completinha, montadinha, com escritório, computador, com tudo, pro rapaz que começou comigo sem salário lá atrás. Aquele lá, porque olha só como é que Deus trabalha. Era ele que era o... Dei pra ele a marmoraria. E ali, naquele mês que eu entreguei, as pessoas começaram a me dar dinheiro.
Mas me dá dinheiro assim, mesmo, R$1.000, R$2.000. Eu ganhei R$10.000 em um mês. Olha só. As pessoas começaram surgiam, ofertavam, não, do nada. Plantavam na sua vida. Não, exatamente. Sementes. Esse pastor William mesmo, ele me liga do nada, pastor, você tá onde? Eu falei, tô em casa. Ele falou, vamos dar um pulinho na igreja, vamos orar? Eu falei, vamos embora. Chegou lá, oramos, no final ele falou assim, Deus falou comigo para te dar esse dinheiro aqui. Me deu 3.000 conto. Rapaz, que maravilha, Deus é fiel. Aí depois me deu mais 2, me deu mais 1.000 e foi... Cara, era Deus assim, mostrando que... Na realidade, assim, eu ouvi Deus falar. Né? Sim, Deus falou, sim. Quem cuida de você sou eu. É isso aí. Deus falando assim, ó, tá vendo aí? Não é profissional, não é negócio, não é empreender, não, é a obra. É isso aí. É a obra. Aí eu descansei. Descansei. E desde então o Senhor tem nos sustentado. Sim. Se eu falar com você, eu tenho dinheiro guardado, estou mentindo. Se eu falar com você, falta alguma coisa, também estou mentindo. Olha. Nós vivemos bem, em paz, eu tenho um carro para andar. Sim. Entendeu? Que praticamente ganhei também. Né? Deus tem cuidado de nós. É o maná, né? Né? O povo de Israel atravessando lá o deserto, Deus mandava o maná para aquele dia. Né? E dizia a eles, não se preocupa não, porque amanhã, né? Isso aí. Não adianta guardar que vai estragar, né? Se guardar vai estragar. Agora se tiver fé, amanhã vai ter de novo. A gente vive, Deus tendo cuidado de nós assim, de forma tremenda. Isso aí. Graças a Deus. Ô Eduardo, tem comentário aí das pessoas? Tem pergunta que você queira fazer? Vamos fazer os comentários aí, as perguntas. Vamos lá. Vamos ver onde é que eu parei aqui, né? Tem tanta coisa falando, tem gente falando aberto aqui. Meu Deus. Rapaz, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que foi por aqui. Me perdoem aí se não foi. Mas Jefferson Gomes Machado, vocês são top. Família assistindo aqui. Que maravilha. Alan Maia, a paz, meu pastorzão. Alanzinho, meu filhão do coração. Alessandra Siqueira Honório. Oi, pastor, estamos em grupo, ligados no podcast. Alessandra é benção. É mesmo, Alessandra que legal. O Wellington Clarindo Honório. Estou ligadinho aqui na casa de Marlon. Faltou a torta do Honório aqui, tá? Mas tá rolando um churrasco lá, pode ter certeza. Né? Olha aí. Dúvida. Nada em vão nessa vida. Um abraço, meu pastor e toda a equipe do Eita Podcast. Estou esperando o meu convite para levar a melhor torta de São Mateus. A torta do Honório. Fala aí, pastor. Faz aí o convite. Não, já tá convidado, mano. Aí já tem passagem livre aí. Não é, rapaz? Tem mais, hein? O Honório, aliás, Honório, deixa eu ver se é ele. Deixa eu ver. Tem mais aí? Ele continua aqui. O Hélio Clarino Honório diz o seguinte: Soraya pediu para falar quando o senhor sair, vir aqui na casa do Marlon comer uma feijoada. Meu Deus, você viu aí? Tá vendo aí? E hoje é aniversário de Soraya. Exatamente. Parabéns, Soraya. Tá mais um ano de vida, né? Tá vendo aí que o mistério nunca vem sozinho? Soraya é bênção. Vai chamar nós, não? A Márcia Vieira fala assim, vai ter que fazer outro podcast. É o Marlon. Eu vou lá, o pastor vai pra comer a feijoada, eu vou pra limpar a piscina, tá? Aí tem uma pergunta aqui do Marlon agora. Qual o seu maior desafio como pastor nos dias de hoje? Rapaz, você fez a pergunta que eu ia fazer, né? Você não é manso não, né, Marlon? Então, pra falar. Já vai responder agora? Tá. Então, essa é uma pergunta que eu iria fazer mesmo. Qual o principal desafio que o senhor... Eu acho que o principal desafio de hoje é ser uma igreja verdadeira. Esse é o principal desafio, ser uma igreja bíblica. Esse é o principal desafio de qualquer pastor sério hoje. Sim. Né? Porque hoje nós vivemos em meio a uma igreja que quer ser agradada. Né? Porque se ela não for agradada, ela vai embora, ela muda de prédio. Né? Muita gente melindrosa, né? Que quer ouvir ali o que vai amaciar o ego, principalmente. Esse né? é um problema, é um desafio muito grande, né? Você conciliar a verdade em meio a um povo, é lógico que assim, eu não estou generalizando, não é 100%, lógico. Né? Existe uma parte, mas não é a maioria, que quer a verdade. Sim. Né? Mas existe a maioria da igreja, ela ainda está envolvida, ela está apaixonada pela terra. Né?
Então, esse é um desafio, você falar do céu para uma igreja que quer a terra. É um problema sério. Verdade, né? verdade. E assim, precisa pedir ao Senhor muita sabedoria para poder conciliar isso, para poder vencer esse desafio, né? E compreender o processo de cada um, né? Que sem cada um dúvida. tem um ritmo, né? Tem uma compreensão. E aí, alguns entram e em pouco tempo entendem a mensagem, outros passam anos e não conseguem compreender a essência, né, da mensagem. E isso, eu acredito que de fato é um grande desafio para quem está à frente, né? A liderança. Principalmente nas questões do comportamento das pessoas, de como as pessoas se portarem, para o testemunho que a pessoa dá, né, lá fora. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, porque quando você entende verdadeiramente a palavra, você vai percebendo que não adianta o pastor, estipular normas para a igreja seguir. Porque, assim, Deus não quer uma igreja por obrigação. Sim, com certeza. Deus não quer que você faça algo para Ele porque um homem, impôs sobre a sua vida, né? Até um líder impôs sobre a sua vida. Se ele quisesse impor, ele fazia todo mundo com a mente aqui, programava na mente, ó, você vai fazer isso aqui, quadradinho ali, ó, só isso aqui que eu quero que você faça e acabou. Mas vem o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Então Deus quer, assim, que nós o sirvamos entendendo por que estamos fazendo. E isso precisa gerar alegria no nosso coração, não um peso. Entendeu? Sim, não um peso. Fazer com alegria. E esse é o desafio da igreja, é gerar esse coração né, na vida de cada um. De que você faz não por obrigação. Verdade. Você faz porque você entendeu. E isso gera prazer na sua vida de servir. Não é um peso. Né? Porque muitas pessoas servem ao Senhor como se fosse um fardo. E servir a Deus não é um fardo, pelo contrário, precisa gerar prazer. Sim. Né, em cada um de nós. Alegria, exatamente. Né? Eu não faço porque, cara, eu desde limpar uma igreja até ser líder de uma célula, tomar conta de pessoas, você precisa fazer com alegria, porque você está fazendo para o Senhor. Então, faça com o coração grato. E você vai ver que é muito mais leve. Verdade. Né? O senhor falou aí em liderar célula. Para quem está em casa, qual é o conceito de célula? Por que ela existe? Como que ela se forma? Onde que ela nasce? Como que é a questão da célula? Na realidade, a célula não é uma invenção da igreja moderna. A célula, ela nasceu na igreja primitiva. A igreja não se reunia em templos, em prédios. A igreja se reunia em casas. Ah, sim, né? Verdade. Esse era o conceito da igreja primitiva. Pequenos grupos, exatamente, né, em cada casa. Ela começou assim, né? E o que acontece é que a igreja, quando ela caminha em célula, ela verdadeiramente pratica ser igreja, né? Porque você gera comunhão com os irmãos. Sim. Né? Você aprende, você também ensina. É doado, você se doa também. Então você dá e recebe. E passa a conhecer também algumas dores, sem né, dúvida, dos irmãos. sem dúvida. Né? Muito interessante. Porque assim, o ambiente da igreja, do culto em si, ele é muito superficial. É muito litúrgico, isso, né? Você vai ali, tem pessoas que nem te cumprimentam, não te dão um abraço, não perguntam como você está, porque eles mal esperam terminar o culto para ir embora. Mas numa cela é diferente. Sim. Existe um relacionamento de família. E o conceito igreja é família. Né? Esse é o conceito de a verdadeira igreja. É quando eu me importo com você. Quando você está bem, eu comemoro com você. Mas quando você está triste, também eu procuro ajudar. Então, essa importância precisa estar entre nós como igreja. E a célula é esse mecanismo de ligação, de elo. É isso que a célula faz. Sem dizer que a célula ela oportuniza as pessoas que querem verdadeiramente fazer algo para o Senhor. Sim. Porque uma igreja em célula, todo mundo tem a oportunidade de trabalhar. É verdade. Entendeu? Eu tenho porque é o seguinte, as pessoas, elas dizem assim, eu tenho uma vocação para ser pastor. Ok. Se você... Então aprenda a cuidar de pessoas numa célula. Porque a pessoa quer cuidar de 100, 200 pessoas, então tenta cuidar de 5, exatamente, 10. Exatamente. Se der certo cuidar de 10, passa a cuidar de 15. Exato. E aí de vai 15 embora. Vai para 20. 30. Mas aí a célula também, pelo que eu percebo, ela tem uma função escatológica, no sentido de que futuramente, se houver
algum tipo de impedimento ou algum tipo de forma de coibir dos cultos, né, na igreja em si, a célula continue acontecendo? Tem também essa função escatológica? Tem. Assim, a igreja, uma igreja em célula, ela não vê o prédio como o único lugar de culto, né? E também, assim, a gente nem ensina isso, né? Porque, assim, o culto ele continua na igreja, mas ele começa na minha casa. Sim, né? sim. E a célula, ela é muito importante para isso, porque ela traz o culto para dentro da nossa casa. Verdade. Né? E ela não traz um culto formal, ela traz um culto informal, onde você se expressa, Sim. onde você coloca o seu coração para fora, entendeu? Onde você realmente, as pessoas te conhecem quem verdadeiramente você é. Sim. Né? Onde você aprende a amar, você aprende a exercitar o amor numa célula. E parece que as pessoas conseguem reconhecer, né? Até mesmo se a pessoa tá bem, se a pessoa tá diferente, se tá mais feliz, né? Tem essa percepção na célula. Tem. Né? Desenvolve em cada um de nós sensibilidade no olhar, no se comunicar visualmente. Sim. Né? Sim. E a própria ação de chegar até a pessoa, dar um abraço e falar, né? É bacana, porque a célula propicia isso. A célula é espetacular, né? Moço. Eu não vejo assim. Eu não consigo enxergar mais a igreja sem célula. Tudo bem, se a gente falar, célula dá trabalho. Irmãos, mexer com gente dá trabalho. Em qualquer sentido, em qualquer sentido, entendeu? Mas a célula é super importante. Isso aí. Eduardo, tem mais comentário aí? Se não tiver comentário, vê aí se tem mais comentário pra gente aí, que aí depois eu falo de Coisa VIP aqui. O pai de Eduardo tá barbudo, irmão. Ele tá... Tá parecendo Moisés, hein? Daqui a pouco ele abre o mar aí. Tem gente... A Thalísia tá dizendo, essa história é boa, hein? Ó. Caio Pacheco, Deus poderoso, matemática do Cruz. Deve ser alguém que vocês devem conhecer bem aí, amém. É o nome, né, que sai lá no link do YouTube, é totalmente diferente, né? Algumas pessoas são diferentes. Aí a Márcia fala assim, viu, pastor? Por isso é que eu não guardo dinheiro. Diego Gonçalves, estou no trabalho, mas estou acompanhando. Ó, que legal. Legal, gente boa. Kelly Andrade, estou na casa da dona Darcy, sogra do pastor Carlos. Rapaz. E a galera assistindo. É mesmo, que legal. Vou mandar um abraço aí pra toda a galera aí, a família do meu amigo, o doutor Marcelo Pichara. O Antônio tava aqui, né? Falei com o pastor, o Antônio tava aqui agorinha, batendo papo com a gente. Tá? Um abraço aí pra toda a família aí, meu amigo, doutor Marcelo Pichara. Trabalhou comigo lá e... Gente boa, né? Que família. Minha sogra, então, vai Quero trazer ele aqui, doutor Marcelo Pichara, Antônio também. Mas o homem é difícil, tá? E aí o Marcelo Pichara fala aqui, ó. Menino! Parabéns pela entrevista. Pastor Carlos é um grande homem e faz um belo trabalho em São Mateus. Ó, que legal. Eu quero o senhor aqui, obrigado, tá, doutor Marcelo? Para nós contar as histórias aí do nosso município. Gil Gás. Paz, pastor, muito bom ver sua história. Cristina, ela se identificou aqui no final, é a Cristina falando. Aí a Márcia vira novamente. Márcia tá colada, irmão. Tá ligadinha aqui. Carlos, mamãe tá falando que seu maior desafio é levar a sogra pro céu. Por quê? Minha sogra é bênção, mano. Não. Minha sogra O maior desafio é levar ela pro céu. Garantir que ela esteja lá, né? Tem agora aqui um merchanzinho pra fazer. Então, deixa eu falar aqui enquanto isso. Fica à vontade aí, tá, pastor? Olha só, deixa eu falar pra você que está na sua casa aí e quer deixar a sua casa cada vez mais bonita aí, colocando uma cortina muito bacana, muito bonita. Casa das Cortinas. A Casa das Cortinas tem as melhores promoções pra você. Entra lá agora no Instagram da Casa das Cortinas. É casadascortinas.sm. A Casa das Cortinas fica ali no centro de São Mateus, na rua Barão dos Aimorés, em frente ao antigo cinema, tá? A Casa das Cortinas é a sua loja de cortinas pertinho de você. Deixa eu falar para você também que quer decorar sua casa e fazer a sua casa ficar cada vez mais bela, né? Com móveis arrojados, móveis modernos aí. Tem a Decore Home. A Decore Home tem aí as melhores promoções. É promoção de verdade em móveis e decoração com bom gosto que a sua casa merece, tá? Decore Home, entra aí no Instagram, @decorehome.sm. Móveis de altíssima qualidade das marcas mais conceituadas do mercado para deixar a
a sua casa cada vez mais linda. Decore Home. Entra aí no Instagram, @decorehome.sm. Mandar um abraço pra minha amiga Ângela, que tá aí junto com a gente nessa parceria. E olha, você que é moça, que quer ficar cada vez mais bela, entra aí agora no Instagram, @ThaísVeríssimoSobrancelha. Entra lá, manda um direct pra ela lá e combina já aí um momento pra você cuidar da sua sobrancelha aí com a Thaís Veríssimo. @Thaís Veríssimo Sobrancelha no Instagram, design de sobrancelha aí para você ficar cada vez mais bonita. E você que é comerciante, que é empresário, que quer servir uma comida de qualidade para toda a sua equipe, Cozy VIP é a melhor opção, tá? Uma comida saudável, saborosa, pode ter certeza que você e toda a sua equipe vão ficar muito mais felizes trabalhando aí com a alimentação da Cozy VIP. Entre em contato lá com a galera da Cozy VIP e pode ter certeza que vai ser um atendimento de excelência para você. Deixa eu falar também para você que é comerciante, que é empresário, que quer divulgar a sua empresa cada vez mais. Entre em contato com a gente, Eita Podcast Oficial. Vai lá no Instagram, @Eita Podcast Oficial, e a gente vai bater um papo aí sobre essa parceria aqui para que a gente possa estar juntos crescendo aqui, tanto o nosso podcast como também aí a sua empresa, a sua marca, o seu negócio, o seu produto, tá? É muito boa aí essa parceria aqui com o nosso Eita Podcast. E olha só, hein? Deixa eu falar para você que está nos assistindo agora. Compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal e também curta também para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, é importante para você e distribua para muitas outras pessoas, tá? É de suma importância a sua participação aí aqui no nosso canal Eita Podcast. Pastor, eu quero te fazer uma pergunta agora muito bacana. Qual o seu sonho? O que é que o senhor espera aí pro futuro aí? Você quer... Mas em que sentido? Da igreja? Em todos os sentidos. Qual o seu sonho? Onde que o seu... Daqui a 10 anos, 20, 30... Deixa eu te falar. Pessoal, sonho pessoal, eu não tenho. Porque eu já realizei todos os meus sonhos. Olha, que bacana. Sério, é sério. Todos os meus sonhos já foram realizados. Sim, pela trajetória, né? Que o senhor já passou. Assim, eu já alcancei os lugares que eu nem pensava em chegar, né? Eu tô feliz, eu tô bem com a vida que eu tenho, com o que eu tenho, né? Eu tô bem com a família que eu tenho, eu tô bem. Sim. Eu tô bem. Então, assim, eu tive uma vida bacana, profissionalmente me realizei, olha, financeiramente me realizei também, né? Eu não soube administrar, né, parte desse valor, recurso, desse recurso, né? Mas eu ainda tenho, né? Eu ainda tenho imóveis em São Mateus, né? A maior parte ainda continua comigo. Eu vivo bem, então sonhos pessoais eu não. Você fala, pastor, você quer uma casa melhor, você quer. Cara, não, eu posso até ter, mas do que é um sonho não é. Sim. Eu tô bem. Entendeu? Tô tranquilo. Mas em você quer ganhar, você quer ter um salário de 20, 30 mil como você tinha antes? Cara, eu não vejo necessidade hoje, na minha realidade, não. Sim. O foco mudou, né? Mudou porque, assim, eu tenho casa própria, eu tentenho carro, não devo ninguém, eu tenho moto para andar, entendeu? Sim. Eu tenho um patrimônio que vai ficar para os meus filhos. Eu não quero... O meu único objetivo hoje é a noiva, é a igreja. A igreja. É meu único objetivo. E aí sim eu tenho sonhos, né? E os meus sonhos é fazer com que a Rompendo em Fé alcance as cidades vizinhas, sirva ao Estado do Espírito Santo. E temos o objetivo de formar pessoas para isso, né? Formar líderes com este coração, levantar pastores com este coração, né? Então esse é o meu sonho. E São Mateus em si é realmente ser igreja nesse lugar. Sim, né? E representar o reino, né? Exatamente. Implantar o reino na cidade, servir as comunidades, né? Entender que a igreja ela não tem limites, a igreja ela não olha para a classe social, ela não olha para a cor, ela trata todos no mesmo nível. E eu falo sempre isso na igreja, nós somos uma comunidade de fé que estamos sentados em uma mesa, né? E nessa mesa ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais rico do que ninguém, verdade. Ninguém é mais pobre do que ninguém é mais bonito do que ninguém. Nós somos uma igreja. Isso aí, né? Verdade. Então esse é o meu sonho, de ver essa igreja ser igreja.
Olha, entendeu? Coisa linda, maravilha. Pastor, pra gente encerrar, deixa uma mensagem pra quem tá em casa, aquela pessoa que busca uma palavra de fé, de esperança, de amor. Fica à vontade, pode deixar essa mensagem para as pessoas. Sabe, eu quero assim, se você me dá a oportunidade, eu quero assim aproveitar aqui que tem muita pessoal da nossa igreja, grande parte, tem muita gente aqui nos assistindo. Eu quero agradecer, né, em primeiro lugar a minha família, minha esposa sempre esteve comigo, né, sempre foi minha ajudadora, né, sempre. Se a gente chegou até aqui, grande parte eu devo a ela, né? Porque nós vivemos momentos difíceis e ela está aqui até hoje. A minha sogra é a minha primeira ovelha, está comigo até hoje. Por isso que falou ali, né? Minha primeira ovelha. Né? O trabalho do Senhor é levar ela. Então você imagina você chegar diante do Senhor para prestar conta da sogra, irmão. Aí não é para qualquer um, não. Aí é galardão dobrado, tá? Né? Então, assim, eu cheguei em uma família de verdade, né? Minha sogra, ela tem uma história também linda. Ela criou as filhas dela e é um pessoal muito cheio de amor, muito, muito, muito unido, né? Eu quero agradecer todos os irmãos, os líderes que estão caminhando comigo, né? Nós estamos juntos aí. Eu tenho certeza que esses líderes serão grandes homens de Deus no futuro e faremos junto uma grande obra, não só em São Mateus, mas fora de São Mateus também, em nome de Jesus, né? E quero agradecer a todos os nossos queridos irmãos que estão aí nos acompanhando, dizer que para mim é uma honra poder pastorear eles e às vezes eu também sou pastoreado por eles, porque a gente aprende todo dia, né? Verdade. A gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? E a sabedoria não está em saber tudo, a sabedoria está em aprender sempre, né? E a gente precisa ter essa humildade de estar sempre aprendendo. Então eu ensino muito, mas eu aprendo muito também, né? E a gente vai amadurecendo. Para as pessoas que estão nos ouvindo, nós estamos vivendo os últimos dias, a palavra está se cumprindo, né? Com uma rapidez muito grande, né? Esta é a hora de nós nos apegarmos verdadeiramente à nossa fé, entregarmos a nossa vida ao Senhor, deixar para trás tudo aquilo que nos impede de servi-lo, né? E viver verdadeiramente a sua palavra. Eu vejo algumas pessoas dizer assim, mas servir a Deus, obedecer a Bíblia é difícil. Não é difícil, né? O problema é nós entendermos, anulando a nossa vontade e olhando para a vontade de Deus, porque é um Deus que deu o seu Filho por amor a nós, né? Quando você entende isso, você se rende a Ele sem reservas. Sim, né? Verdade. Porque quando nós olhamos para nós percebemos que nós não merecemos esse amor tão grande. É verdade. Né? E se tem uma hora de se render, se tem uma hora da igreja se entregar, esse é o momento. Esse é o momento. Nós estamos vivendo a iminência dos últimos dias. Né? Tá tudo muito rápido, tá eu tudo. Creio, muita coisa acontecendo. Você vê os noticiários, são informações uma atrás da outra de coisas que estão na Bíblia de fato ali, né? Você vê a Jerusalém clamando pelo Messias, pelo Mashiach deles, como nunca antes em toda a história. Você vê alguns rabinos dizendo que já estão conversando com eles. Você vê a possibilidade de reconstrução do terceiro templo. Sim, né? Sim. Você vê as autoridades buscando aí um único líder. Né? Quer dizer, o cenário está pronto para a aparição do anticristo. Né? Então, assim, nós conhecemos a verdade. As guerras, pandemia, exatamente, né? Pandemia, guerras. Né? Assim como diz Mateus 24, são as contrações, as dores de parto, né? Cada vez aumentando mais. Verdade. Né? Então tá aí um alerta, tá na hora da gente colocar nossa vida realmente no Senhor, né? De nos entregarmos e nos rendermos verdadeiramente, sem reservas. Verdade. Né? Esse é o tempo. Nós estamos em uma correria. Quando eu digo nós, eu estou falando da igreja, né? A igreja ela está em uma correria muito grande, ela está perdendo um tempo precioso de estar... Todo mundo querendo resolver a vida, profissional, a família, pega menino na escola, leva, vai em tal lugar, todo mundo resolvendo tudo e esquecendo de uma parte fundamental, né? As pessoas não têm tempo mais, né? Porque assim, de primeiro, a igreja lia a Bíblia, hoje a igreja quer uma Bíblia lida. Né? Eles querem ir para o YouTube, eles querem uma mensagem pronta, né? E assim,
o culto hoje já se demora um pouco mais, já incomoda, né? Se você não lê a Bíblia em casa, você também não quer ouvir na igreja, então fica difícil, né? Como é que você consegue construir uma fé sem a palavra? Não tem como. Sim. Então está na hora da igreja realmente uma fé buscar. Anêmica, né? Doente. Sem força. Sem força. Você vê que as pessoas, por qualquer motivo, hoje elas abandonam a fé, né? Se um jovem, ele arruma uma namorada, ele sai da igreja. Se alguém fala uma frase, uma coisa que a pessoa exatamente, não sai da igreja. Se você não cumprimenta, o pastor não me cumprimentou, sai da igreja. Sim. Você entendeu? Então, qualquer motivo hoje, qualquer coisa que não há concordância, as pessoas saem da igreja. Entendeu? Se ela não é ouvida, se ela deu a opinião dela e a opinião dela não foi aceita pela maioria, ela se revolta e ela sai da igreja. Entendeu? Isso também são sinais dos são últimos sinais, dias. São sinais. Que o amor de muitos esfriaria. Exatamente, né? Então, assim, a minha mensagem é que a igreja volte para o lugar que nunca deveria ter saído. Volte para a presença do Senhor. Né? Vamos buscar o Senhor com sinceridade. Verdade. Vamos entrar na palavra, né? Verdade. Isso aí. É isso Pastor, aí, que Deus abençoe. O senhor pode encerrar fazendo uma oração para a gente aqui, abençoando o nosso estúdio, abençoando todos os nossos telespectadores que estão sempre nos acompanhando aí. Amém. Vamos fazer essa oração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos engrandecer o Teu nome, Pai, por esses momentos, pela oportunidade de falarmos do Teu amor que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos por esse programa, por essa porta aberta, Senhor, para que a Tua palavra também seja falada, seja ministrada, pela vida, Senhor, das pessoas que compõem, Senhor Jesus querido, este programa, Pai, pela vida do Del, pela vida do Eduardo, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, que esse programa seja uma porta também para que haja uma voz do céu sobre este lugar. Que o Senhor possa abençoar a família daqueles que estão nos ouvindo, a vida daqueles que estão nos ouvindo. Que o Teu Espírito possa continuar nos dirigindo, Pai, que possamos nos posicionar para que através da nossa vida, não só através da nossa boca, mas também através da nossa vida, o Teu nome seja glorificado. Tudo que desejamos, Pai, é servir essa cidade, é implantar o Teu reino nessa cidade. Então nós pedimos ao Senhor que nos permita fazer isso, Pai. Nos permita glorificar o Teu nome, o Senhor conhece o nosso coração. Assim nós nos rendemos ao Senhor, entregamos todas as coisas, agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastor, pela sua presença aqui. Quero te agradecer, desejar muito sucesso, né, na igreja, no ministério, desejar sucesso na família, né, que seus filhos, sua esposa sejam todos uma bênção, que dê aí muitas alegrias aí nos dias. E pode contar com a gente aqui, que você vai ser sempre ter um parceiro aqui no nosso programa. Amém. Não só aqui, né? Isso aí, lá na igreja também. Exatamente. Aqui na igreja. Vamos pegar isso aí, lá, né? Verdade. Isso aí, em breve nós vamos estar Vamos estar rompendo em fé lá, né? Isso aí, já estamos rompendo em fé, né? Só falta botar a mão no arado, falar que no outro. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui, ô Eduardo, para minha avó Maria, que está lá em Belo Horizonte, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, vó, te amo, que o Senhor Jesus venha te abençoar cada vez mais aí, te dando muitos anos de vida, para que a gente possa estar sempre juntos aí, e a senhora veja aí os filhos dos meus filhos, né, que a Bíblia diz que vai ver os filhos dos seus filhos, a senhora vê os filhos dos meus filhos, né, e aí o Senhor continue sempre abençoando a senhora e te dando sempre muitas alegrias no seu dia a dia aí, e que a sua casa esteja sempre cercada pelos anjos do Senhor, cuidando e guiando a senhora sempre aí. Um abraço, vó Maria, lá em Belo Horizonte, está fazendo aniversário hoje. Beijo, te amo, vó. E a você que esteve conosco até esse exato momento, nossa sincera gratidão. É sempre muito importante contar com a sua participação. Não deixe de se inscrever no nosso canal também, seguir aqui o nosso Instagram, @EitaPodcastOficial, e também compartilhe esse vídeo aí para todos os seus amigos, seus familiares, seus parentes, para que eles também tenham aí essa palavra edificada que foi dada aqui nesse podcast com o nosso pastor Carlos Martins. Porque por aqui, você já sabe, né? A conversa é boa e o tempo voa.